Vivemos um incrível desafio de ser gente de soma, esgarçando a condição humana que nos limita. Através de atos irreverentes, fazemos nascer o eterno processo de regenerar na entrega da melhor versão possível a nós mesmos. De quebra, o mundo agradece. Desse lugar de fala, abrimos espaço para uma conversa informal e cheia de situações reais, com bom humor, autenticidade e liberdade de expressão. Para, com sorte, gerar alguma utilidade para quem nos ouve. O objetivo é instigar o indivíduo diferenciado a realizar a soma, onde estiver, com quem estiver e como puder, especialmente em empresas familiares. Cenário e palco de nossas reflexões. Muito bem-vindos. Hoje a gente está num papo muito especial. É um encontro que eu não poderia deixar de fazer. Hoje a minha voz não está das melhores. Eu realmente estou me restabelecendo de um processo alérgico, mas a sorte bateu na minha porta, sorriu para mim e eu sorri de volta. Não tinha como eu não estar aqui hoje. Na verdade, eu pedi licença para a rinite, aumentei o corticoide e vim aqui receber o nosso convidado mais que especial. Eu tô com uma pessoa que vocês vão adorar conhecer. Quem não conhece, acho difícil que não conheça, mas enfim, o mundo tá aí para ser descoberto. É uma pessoa extremamente elegante, generosa, com uma competência técnica inabalável, uma excelência de produção musical e um conforto e simplicidade enorme para tratar do tema musical. A gente está aqui com o mestre, professor, empreendedor, pai, chefe de família, Antônio Adolfo. Renomado músico brasileiro, compositor, arranjador e conhecido pelo seu profundo contribuir aí com a música brasileira, né? Especialmente com a bossa nova e o jazz. Ele é daqui do Rio de Janeiro, começou muito jovem na carreira de músico profissional, né? Ele vai contar pra gente esse início também. Estudou piano clássico, é o grande nome nosso aqui de piano clássico. Enfim, teve muitas contribuições ao longo da carreira com vários outros artistas. Além de ter a composição junto com outros artistas, também tiveram grandes nomes que gravaram as suas obras, publicou vários livros, enfim, produziu vários CDs, empreendeu de diversas formas e a gente vai conversar sobre isso. Para a gente entender também que a empresa familiar, ela está em todos os ramos, né? O Brasil é um país diverso, ele tem extensões absolutamente grandes e complexas e faz com que nas regiões, cada regionalidade traga para a gente a melhor contribuição em termos de produção. E essa produção ela vai desde o consumo, enfim, de bens até o consumo cultural, até a produção cultural efervescente que a gente tem. Então eu dou muito boas-vindas aqui ao Antônio Adolfo, peço que ele também se coloque, fique completamente à vontade para falar o que quiser para iniciar esse nosso bate-papo, que vai ser conduzido aqui também com muito do querer dele. Seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, Ana Carolina. Depois de uma apresentação dessas aí, poxa, fico assim super orgulhoso assim de mim, da minha família, de todo o trabalho, da música, né? Isso é uma coisa que faz muito bem. E eu estou aqui para conversar com vocês, trocar ideias sobre a minha experiência, a minha vivência na música. Começou quando eu era muito pequenininho ainda, 7 anos de idade, e hoje, com muito mais, a idade bem maior, continuo na música, que traz muita alegria, inspiração. Eu fico feliz de ver que as minhas descendentes também têm esse DNA da música, que eu acho que talvez eu tenha importado da minha mãe, que era violinista e super musical também. Então, sempre convivi com a música, e a música é quase que uma religião para mim. A música tem uma importância muito grande mesmo, assim, desde momentos diferentes de muita alegria, momentos assim de você precisar da música para te apoiar, momentos como você realmente se sentir muito feliz, se expor, que às vezes eu tenho até dificuldade, nem se compara, eu acho que eu me expresso muito melhor pela música do que pela palavra. Se bem que a experiência como professor também me ajudou a desenvolver, a passar a informação que eu tive
da música para outros também. Isso é uma das minhas paixões também. Ai, que maravilha. Conta pra gente como é que se deu essa sua expressão musical, você disse que foi muito jovem, né. Como é que você consegue colocar, talvez em palavras, a sua visão de mundo, ela passou a ser através da música como uma expressão sua, né, o seu reconhecimento de força, de potência veio através da música. Como é que você encontrou essa veia, essa vocação, esse encontro mesmo de seu lugar? Como é que você conseguiu, nessa idade tão jovem, já se familiarizar com isso? O que você acha que propiciou essa identificação tão grande? Ó, lá em casa havia um ambiente musical. A minha mãe, que era violinista, como eu falei aqui, e a minha irmã mais velha tocava violino, a outra tocava acordeon. E aí minha avó, que foi quem introduziu minha mãe na música também, levava ela para as aulas de violino, ela quis também fazer isso comigo e com meu irmão mais velho. Bom, tem meu irmão mais novo também, que é um grande compositor, que é o Rui Mauriti, mas aí começou por esse convívio em casa, de ouvir música aqui, ouvir música ali, e ouvir rádio. Eu adorava ouvir rádio pequenininho, eu ouvia Rádio Nacional naquela época, não tinha nem televisão. Então a gente ficava imaginando o que acontecia na rádio, era uma viagem total de música, né? Então foi música para um lado e pelo outro, assim, o tempo todo. Claro que eu era um menino normal que jogava futebol na rua, ia para o colégio, fazia todas essas coisas, normal nesse sentido, mas a minha afinidade com a música era muito grande. Desde pequeno, eu sentava no piano, em frente ao piano, assim, nos momentos que a minha irmã, que tocava clássico, inclusive, não estava tocando, eu começava a tirar músicas de ouvido e adorava músicas de carnaval. Quer dizer, apesar de eu ter tido essa iniciação no clássico, né, da música erudita, eu adorava música popular, desde pequeno. Adorava, como eu falei, eu ouvia os programas de rádio, na Rádio Nacional, os programas, aquelas cantoras todas, os cantores, de carnaval, tudo isso, eu adorava tudo isso. Eu me lembro que a gente ia também nas férias para uma fazenda que tinha em Paraíba do Sul, e lá tinha sanfoneiro que tocava. Enfim, eu sempre fui apaixonado por música de qualquer forma que a música fosse. Você está me trazendo um ponto que eu acho super interessante. Na verdade, tem um ambiente que proporcionou, Sim, obviamente, talvez tenha uma carga genética que propicie tudo isso também, sim, sim. mas o fato de você estar exposto a esse ambiente musical e também o momento de mundo que você estava inserido, Uhum. aonde não existiu facilidade para televisão, o entretenimento ele vinha também da música, a reunião de família, as confraternizações, a música estava muito presente num ambiente onde a música era tocada ou cantada, mas ela não era talvez televisionada, não existia essa projeção de imagens ou de outro tipo de formato. Então, você está trazendo para a gente, fazendo a gente mergulhar num momento e num universo que, de alguma forma, faz a gente compreender também o que que era aquele Rio, né? O que Pô, que era o Rio de Janeiro, o que que era aquela vida que você tinha, o que que era esse ambiente, aonde é, favoreceu a tantos músicos maravilhosos que o mundo inteiro reverenciou, exatamente. né? Era o Rio Assim, de Janeiro um nos anos celeiro. 50, né? Na década É. de 50. Realmente foi um momento básico, assim, inclusive para uma geração que depois veio se tornar talvez uma das mais importantes. Eu não gosto de dizer que é mais importante ou menos importante, mas que realmente criou uma semente, uma estrutura forte na música, que foi a bossa nova. Aham. Todo aquele pessoal vinha daquela pessoal que nasceu na década de 30, 40, e eu nasci na década de 40, logo após a guerra. Mas o Rio de Janeiro assimilou muito todas as tendências musicais. O Brasil sempre assimilou, apesar de ter sua música regional, o Brasil sempre assimilou, abraçou, prefiro dizer assim, as culturas musicais de várias origens, de vários países, né? A Europa muito forte naquela época, né? Depois os Estados Unidos também, depois da guerra, né? Foi realmente os Estados Unidos, começou aquelas big bands, aquela coisa. E aí começaram os programas de televisão, né? Que vinha também com uma riqueza enorme de informação, né? Mas é muito importante isso que você falou, a convivência em casa, né? Eu digo isso até porque minhas filhas sempre conviveram comigo fazendo arranjos, indo cantores lá em casa para tirar o tom da música, ou eu indo
vender disco independente, carregava debaixo do braço, ia fazer shows, elas ajudavam a mim a vender os discos, sempre conviveram no ambiente de música. Eu acho que o ambiente é uma coisa muito importante. A afinidade, eu sou um múltiplo tem múltiplas influências, como eu falei. Tem pessoas que nascem na música, vão trilhando sempre um caminho específico, assim. Tem muita gente assim. Mas o meu foi sempre um amplo, leque bem amplo, assim, né? Que eu até hoje sou assim. Minhas músicas misturam a minha música mistura várias tendências, várias influências, com o maior prazer, o maior orgulho. Não gosto também de orgulho assim, mas é assim mesmo. Então, essa coisa é boa. E o estudo também. O estudo é muito importante. Mas o estudo até, eu acho que ele vem naturalmente. Você mesmo sente falta você quer melhorar ali, você, poxa, eu gosto disso aqui, mas acho que eu posso fazer melhor. Será que alguém me dá uma luz? E naquela época, a não ser para a música erudita, na época, estou voltando aos anos 50 aqui, a não ser a música erudita, que já existia uma didática importada da Europa, né? Como eu falei aqui também. Fora isso, não tinha muita coisa, assim, não tinha ninguém que desse, por exemplo, aula de piano popular naquela época, anos 50. Mais tarde, eu aprendi a música popular toda de ouvido, né? De inspiração própria mesmo, assim. Aí, mais tarde, só quando eu já tinha uns 15, 16 anos, que eu fui para o colégio, o pessoal que ouvia jazz, meus colegas gostavam de ouvir jazz, bossa nova crescendo. Eu cresci ouvindo bossa nova, olha que privilégio, né? Mais tarde, realmente, conseguiu-se. Minha avó foi também que conseguiu um professor de piano para mim, que dava aulas de piano de ouvido, que era o professor Hamilton Valim. Ele tinha uma didática própria também, ele era cego, inclusive, ele não falava assim, eu não tinha que ler música na aula dele, o que achava bom, porque às vezes ficava com preguiça de ter que ler música e tudo. Mas ele falava assim, mão direita, mi, sol, ré, mão esquerda, dó. Aí eu começava a tirar aquelas músicas que eu adorava, principalmente as de bossa nova, que eu estava no piano, bossa nova, Tom Jobim, tudo aquilo. E aí eu fui aprendendo assim, quer dizer, um pouco de ouvido, um pouco o cara dizendo que esse é um acorde de dó sétima, esse é um acorde de fá, de si bemol. E aí a gente vai aprendendo assim. E aí eu mesmo senti necessidade de estudar piano clássico. Aí eu já não estava mais com violino. Violino foi dos 7 aos 10 anos. Mas eu não gostava muito de aula de violino. Engraçado. A minha mãe era violinista, tudo, tinha um som maravilhoso, eu tocava na orquestra e tudo. Mas o violino, quando eu era garoto, de 7 aos 10 anos, assim, eu queria, representava para mim me tirar do meu entretenimento, jogar bola, por exemplo, com os amigos na rua, os colegas na rua, assim. E quando chegava 10 horas da manhã, ia a moça lá me buscar. Antônio, tem que estudar violino agora. E eu, quer dizer, fazia isso porque era uma criança, assim, tinha que seguir as regras lá de casa, né? A minha mãe nunca impôs, não. Era mais da minha avó. Engraçado que a minha mãe, apesar de ser uma super violinista, nunca impôs, que nunca fez questão que os filhos virassem músicos. Só teve uma irmã minha que virou musicista também, que toca piano, mora na França. Mas os outros não seguiram pela música. Mas o estudo, eu quero dizer que o estudo é muito importante também. Porque aí, por exemplo, eu quis estudar clássico, estudar técnica, né, de piano. E o repertório também, você quando estuda o clássico, você acaba assimilando aquele repertório clássico também, né? E aquilo foi me ajudando, uma coisa foi ajudando. E depois a experiência de começar a tocar com os amigos. Esse intercâmbio, essa interação que você tem tocando com os outros, aí vai chegar, eu estou falando isso porque isso vai chegar na minha escola de música hoje em dia também. A importância que tem de você interagir com o outro tocando um instrumento, entendeu? Ou cantando, seja lá o que for na música, entendeu? Uhum. Eu acho que isso é um dos grandes aprendizados. É. Foi o que me inspirou até para a minha escola, também abrir a escola, porque é diferente de você ter aula pela internet, né? Uhum. Você está sozinho lá, ou vai tocar com uma coisa parada lá, com uma gravação num streaming, ou num CD. É diferente. Quando você toca com os outros
ao vivo. Eu sei que no futuro vai ter campo para essa coisa ao vivo também pelas redes todas também, mas É. é por aí. O que eu acho muito interessante é que, propositadamente ou não, a sua avó, a sua mãe acabaram expondo você a diferentes estímulos. Quando sua avó apresenta um professor que é cego, professor de piano, que tem uma metodologia de não leitura de partitura e tirar as músicas pelo ouvido e fazer com que aquilo de fato aconteça no piano, fazendo com que você perceba o que ele percebe, como ele percebe as notas, os tons, as cores, o mundo, né? Ele te convidou para esse mundo Sim, através dessa interface e você mergulhou nisso, que foi um outro experimento. E aí daí sim. depois volta para o clássico, ou seja, são diferentes exposições que Isso, compõem todo isso. um arcabouço, né. Exatamente. Ele bateu justamente com o que eu gostava também de tirar música de ouvido. Era É, tudo que eu queria. é. Porque, olha, em 6 meses de aula com ele, eu dei um salto, assim, incrível. Eu Você já vê estava que tocando coisa. quase que profissionalmente. Com 17 anos eu estreiei profissionalmente, convidado pelo Carlos Lira e Vinícius de Moraes para fazer o Pobre Menina Rica no Teatro de Bolso, em Ipanema. E eu tinha 17 para 18 anos ainda. Em dezembro de 63, comecei a ensaiar pro musical. Eu já tocava nas festinhas tinha uns músicos desse grupo que a gente tinha, que chamava-se Samba 5, né? A gente tocava nas festinhas dos colegas. Eu estudava no Colégio São Fernando, aí a gente tinha as jam sessions, essas coisas que já tinha naquela época, e as festinhas de 15 anos das colegas. Então eu já estava com 15, 16 anos, e tocava nessas festas, assim, e começaram aqueles shows de bossa nova na PUC, em vários lugares, Festival da Balança em São Paulo. E aí comecei a tocar, era tudo que eu queria, aquele início musical. Eu digo que eu sou um privilegiado, fui um privilegiado de ter começado, olha só, Carlos Lira e Vinícius de Moraes às 9 da noite. Quando era 11h30, eu ia tocar no Beco das Garrafas com Leni Andrade e Raul de Souza, com meu trio já estava batizado pelo próprio Carlos Lira, trio 3D. E no ano seguinte eu já estava gravando um disco. Poxa, é o garotinho, que eu não estou com a capa do disco aqui, o trio 3D, é tema 3D que chama. Mas é tão engraçado, vejo aquele garotinho tocando piano. E eu, a paixão. Então isso juntou com a paixão que eu tinha desde garotinho, que eu via na rádio, como eu falei aqui no início. Então eu acho que foi um privilégio, assim. E eu continuava, fiz faculdade de Direito, fiz o colégio clássico, naquela época tinha científico ou clássico, você podia optar, né, pelo. Aham. Claro que eu escolhi o clássico também. Aí eu fui fazendo todo o currículo que tinha que fazer. Até a faculdade fui até o segundo ano, porque realmente eu disse, eu vou trancar aqui e vou ver se dá certo na música. E deu. Não quis nem pensar em voltar, nunca pensei em voltar à faculdade. Se bem que eu pensei em estudar direito novamente quando eu comecei a me interessar por direito autoral, isso já como profissional, já bem mais recente, assim, tipo uns 20, 30 anos atrás, assim. Eu comecei a me interessar muito por assunto que acho que o músico tem que ficar a par disso, assim como as tecnologias. O músico tem que estar a par das tecnologias também. E eu sempre fui acompanhando na medida do possível. É isso, eu acho incrível, porque tem realmente alguns músicos que têm uma habilidade maior para a inovação, que não é aquela que afeta diretamente, né, que vai impactar num segundo momento, talvez, a sua arte. Eles entram nesse contato mais próximo num segundo momento, ou mesmo demoram um pouco mais É, para poder abraçar os movimentos. E o que eu percebo é que tem determinados músicos que abraçam desde o começo e que vão nadando naquela onda, e que vão surfando e que vão continuando sabendo como tocar o outro, porque acaba que a música ela vai tocando cada vez mais gente, né. claro, claro. E à medida que os anos passam, para que aquela pessoa consiga manter-se interessante,
para quem chega, né, Tem que a pessoa tem que, de alguma se forma, renovar, se inovar, atualizar. né? Então, inovar talvez na forma de fazer, na técnica, inovar Isso, também no conhecimento das ferramentas, o que aquelas isso, ferramentas isso, podem trazer de isso. benefício, inovar no entusiasmo de querer fazer, né? Porque Isso, o que isso. eu sinto é que os músicos que brilham, eles são realmente entusiasmados na arte de A brilhar, né? paixão. É uma paixão A paixão é pulsante, né? fundamental. Sempre quando me perguntam qual o conselho que você dá para uma pessoa que está começando na música, eu disse, olha, se não tiver paixão, paixão mesmo, a paixão de você ser apaixonado por aquela coisa, que no caso é a música, fica mais difícil. Então tem que ter paixão. Isso foi o que me conduziu sempre, né? Também. E a paixão que move o estudo também. Claro, Porque sem se você dúvida. está apaixonado por aquela arte, se você, na verdade, casou com aquilo, seja ela qual for, tá? A gente está falando da música aqui, mas se a pessoa é apaixonada por uma ciência específica, ou se ela é apaixonada por um tema específico, e ela se apaixona por aquilo e dedica a vida e tempo àquilo, É, é óbvio que ela vai aprofundar naturalmente o conhecimento dela. E ao aprofundar o seu conhecimento, ela acaba entregando mais. E exatamente. cada vez mais que ela entrega, mais ela atinge. E ela atingindo, ela tem, de alguma forma, a retribuição daquela entrega, né? E é importante a gente notar que a paixão, a expressão, conduz a uma técnica também. A necessidade de você se expressar te impulsiona para a técnica. Quer dizer, não adianta só aprender assim, como é que mexe os dedos. E tudo. É o impulso que você tem que ter para você realmente amar estar estudando, você está praticando aquilo com vontade também, entendeu? Os dedos lá mexendo, tudo. E a leitura de música, tudo isso. Mas aquilo vem da paixão e da expressão, né? Que é paixão, expressão e técnica, acho que vem. Não é muito difícil se você parar para pensar como funciona a sua paixão de músico Hum, pela sua arte, que te levou a estudar, que te levou a aprofundar na técnica, te levou a entregar melhor. Da paixão que tem um jogador de futebol, um Cristiano Ronaldo, um Messi da vida, que de é, alguma forma tem uma paixão, mas tem uma técnica enorme ali e que claro. aprofunda e entrega um bom resultado. Como tem um empresário, como tem uma pessoa que empreende de verdade no negócio, que vai ali aprofundar as técnicas e vai entregar o seu melhor. Então, a paixão ela acaba movendo o mundo, né, em É todos os seus verdade, aspectos. E quando é na arte, a gente fica mais de queixo caído, né, porque a gente acaba se sensibilizando um pouco mais. sem dúvida. E a própria paixão te conduz a querer se aprimorar, se renovar, como você falou, se atualizar, né, nas tecnologias e tudo, e até mesmo nos direitos, que eu acho que isso é importantíssimo, a gente saber dos nossos direitos, né, assim, no caso da música, o músico geralmente sempre foi muito explorado, né, o artista sempre foi muito explorado. Mas a partir do momento que você, movido pela paixão, eu novamente falar isso, você começa a ver que é necessário você também ser dono dos seus direitos, você ter controle sobre aquilo que você produz. Isso tudo forma uma coisa só, entendeu? Que eu acho básico, importantíssimo. Assim. O que você está falando está me fazendo uma reflexão aqui, é o seguinte: quando você tem uma paixão, empreende esforços naquela paixão, entrega o seu melhor, recebe a retribuição, você não quer abrir mão de estar com aquela paixão. E para Isso. poder estar de mão dada com ela durante muito tempo, você Hum, precisa aprofundar na técnica e no aperfeiçoamento. Senão, você vai, de alguma forma, ela vai se desgarrar de você e sem vocês vão dúvida, viver em mundos apartados, e é o que você não deseja. sem Então, dúvida. quando você está motivado pelo entusiasmo e pela paixão, você agarra aquilo e você quer satisfazer aquela paixão de empreender naquele mergulho cada vez mais profundo para a entrega Exatamente. cada vez mais plena, né? E eu acho que hoje em dia também, Ana Carolina, eu acho que isso se estende até à sua forma física também. Hum. Porque, por exemplo, quanto mais disposição física você tiver, mais preparo também, mais vontade você vai ter de ficar na posição certa. Se você é o violinista, ficar naquela posição que te induz. Ao passo que até antigamente, quando falava de um pianista de boate, como naquela época, aquela foto do cara tocando assim. Mas aquilo é um momento assim de alguns músicos, né, que se dedicavam na noite, ficavam fumando cigarro, tudo. Mas isso está ultrapassado hoje em dia, porque hoje em dia você tem que estar em forma, assim, fisicamente também, entendeu?
mentalmente. Você tem, tudo tem que estar em forma. Droga, nada disso. Não tem nada a ver ficar se enchendo de droga. Nada. Não vou nem me estender por isso aí, que tem tanta coisa que não deve ser, que é contra esse estar em forma para poder ter vontade de estudar, acordar com disposição e sair praticando e aprender a ouvir uma música mais. Isso, isso se junta hoje em dia também. Quer dizer, naturalmente, eu acho que isso, se você tem paixão, você vai correr atrás dessas coisas também. Não, isso tudo que você está falando é muito legal, porque a gente tem muitos jovens assistindo o programa, tem pessoas que estão em momentos também de vida diferentes, mas o que você está trazendo para a gente é assim, para suportar uma alma pulsante, um coração vibrante de fato, pelo entusiasmo de fazer o que se gosta de fazer, é preciso se ter uma estrutura, uma carcaça física Sem que dúvida, suporte aquilo. sem dúvida. Então, se você quer levar a sua mensagem, seja ela através da música, seja através da expressão que você decidir fazer, que faça também com uma carcaça que aguente aquela força. Então, para poder te levar por mais tempo, né? É verdade. Isso aí é básico. Quer dizer, isso vem junto. Eu acho que tem que vir junto. Isso tudo faz parte de uma coisa, assim. Mas é legal. E a coisa de estar up to date, né? Vamos dizer assim, de estar atualizado também é muito importante. Você não se fechar às inovações, entendeu? Ter a cabeça aberta para outros estilos, acreditar e perceber que cada um tem a sua verdade, por exemplo, na música, né? A pessoa que canta um estilo de música, outro que canta outro. Claro que aquela questão do fazer música para vender, para ganhar dinheiro, é perigosíssimo também, porque isso não condiz muito com a criatividade, né? Você começa a fazer tudo igual, assim, aí vamos continuar esse assunto com outros papos que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas é muito importante que você seja aberto aos estilos de música e às inovações todas da tecnologia. Eu sempre falo que o músico de hoje, ele tem que saber, além dos seus direitos, que a gente já falou aqui, ele tem que saber entender um pouco de frequências musicais. Na minha época, dos anos 50, ninguém falava isso, de frequências sonoras, aprender a mexer numa mesa de áudio, aprender a tecnologia digital, computador, que hoje em dia todo mundo está gravando com os Pro Tools, aqueles aplicativos profissionais de gravação. Tem que entender toda essa coisa das frequências dos sons, como eu falei, acústica, entender de tudo isso, microfones um pouco. Isso, mas vem naturalmente, não é que o cara eu seja obrigado. Agora, por exemplo, na escola, eu procuro sempre abrir espaço para essas coisas, para o pessoal ver que tem essas. São todas coisas que convergem para a música também, entendeu? É uma coisa que é importante você, para se manter vivo na música. Olha os desafios que ainda vêm pela frente. Já pensou? Outra coisa que vem, a gente tem que estar atualizado também. Essa questão de não deixar de se expor ao novo. Claro, Pode ser que você goste ou não goste, vá abraçar aquilo de uma forma ou de outra, mas simplesmente levantar uma barreira e falar isso eu não sequer vejo, não dá. Não cabe, né? Não De jeito cabe nenhum. no universo de quem Não, quer evoluir de alguma forma. verdade. Né? Até mesmo para criticar, para rejeitar. É, Porque você foi um grande também inovador na própria música, né? Nos seus arranjos maravilhosos, na sua forma de conhecendo a técnica, desfazer um pouco daquilo dali para fazer uma técnica ainda melhor. Enfim, eu não sou música, então a minha é pura admiração. Mas como admiradora, eu fico encantada com a forma como é, né? É de uma forma, você mexe, ela fica de outra e fica ainda mais bonita do que a forma que era. Mas porque você sabia como era a forma. E aí você se permitiu fazer diferente. claro. Então, essa visita é muito interessante. Mas antes da gente passar dessa fase, eu queria só que você contasse um pouco pra gente como é que era. Tipo, hoje em dia a gente fala assim: eu vou encontrar com a minha amiga, eu vou tomar um café ali no bar e tal. E era aquela coisa de você chegar e falar assim: não, vou sair daqui da escola, ou eu vou jogar bola e depois eu vou na casa do Tom, ou eu vou na casa da Elis, ou eu vou. Como é que era isso no Rio de Janeiro, aonde a efervescência era musical, os temas eram todos de música, os encontros eram muito musicais, as casas tinham instrumentos musicais.
As casas, a maioria delas tinha ou um violão, ou um piano, ou algum instrumento, não tinham? Como é que era Tinha, esse Rio antigo que a gente não, que eu acabei não conhecendo e que graças a Deus estou aqui com você para me contar um pouco de como era? Bom, era maravilhoso. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Realmente era um Rio privilegiado, assim, e nós fomos privilegiados de ter crescido naquele momento, como eu já abordei, crescer junto com a Bossa Nova, por exemplo. Eu me lembro das festinhas, assim, de Bossa Nova, tinha aquelas reuniões de Bossa Nova. Uma coisa que eu sinto falta hoje em dia, é pessoas se reunirem para tocar, que está muito tudo pelas plataformas e as redes sociais e tudo. Mas eu me lembro, a gente reunia na casa de alguém, aí, sabe quem vai aparecer lá? O Tom Jobim vai aparecer lá hoje, vai lá, assim. E era um grupo de música, todo mundo ligado à música, claro, mas eu estava no colégio ainda, estava no terceiro, segundo clássico, né, que seria 14, 15 anos, assim, não, 15, 16 anos, eu já estava tocando um pouquinho e tudo. Então era assim, você tinha acesso aos lugares, assim, e se você conhecesse alguém, claro, que convidasse. Então, por exemplo, no colégio o anglo-americano, onde eu estudei o clássico, né, o curso clássico, né, e tinha os colegas que alguns faziam teatro, tinha outros que teatro, música, né? A gente fazia aquelas reuniõezinhas. Aquelas reuniões foram muito importantes. Daí que vem também a reunião na casa da Nara Leão. Olha que maravilha. A Bossa Nova nasceu muito na casa da Nara Leão, aqui na zona sul do Rio, por exemplo. Esses grupos de choros também. Na minha casa, por exemplo, quando eu era pequeno, a minha mãe, como violinista, convidava vários colegas dela da orquestra, assim, e faziam saraus. Isso era uma coisa fantástica. Eu garotinho ainda, no início dos anos 50, presenciando aqueles saraus que eram parecidos com os saraus que eu vim participar depois, como já tocando, né? Os saraus de música, né? Eram verdadeiros saraus ou jam sessions, como queira. Mas aquilo era muito bom. O Rio de Janeiro era muito aberto, você não tinha medo de andar carregando violão assim, na rua. Às vezes os bateristas levavam dentro do carro a bateria, o contrabaixo ia do carro também. A gente tinha muito essa coisa de fazer um som. Vamos fazer um som lá, vamos fazer um som aqui. Isso foi muito saudável mesmo. E o Rio de Janeiro contribuía para isso, né? É aquela questão que eu comecei a tocar no Beco das Garrafas, né? Com Leni Andrade, garotão ainda. Aí depois eu comecei a ganhar muito prestígio entre os meus colegas, as minhas colegas também, no colégio, começaram a ver, pô, Antônio Adolfo tá tocando lá, aí iam assistir também, e está tocando no teatro e tal, tinha aqueles shows nos teatros. A Zona Sul era muito rica nessas apresentações da Bossa Nova, por exemplo, né? Como tinham também, às vezes, as jam sessions, a gente às vezes ia para o Meia fazer, tinha o Mackenzie, Esporte Clube Mackenzie, a gente tocava no Little Club, depois fazia a esticada lá. Era muita alegria, muita felicidade, né? A gente era feliz e não sabia, né? Tem essas Ai. frases clichês assim, mas é verdade, era um momento muito bonito. Até o Carlos Lira fez há pouco tempo uma música em parceria com a Joyce, que fala, né, sobre o Rio, né, naquela época, né? O Rio de Janeiro realmente era não só o Rio de Janeiro, o Brasil todo, mas o Rio de Janeiro tinha coisa de, por exemplo, os artistas de fora que vinham aqui no Rio visitar, fazer shows, né? Faziam às vezes no Teatro Municipal, depois iam lá para o Beco das Garrafas tocar, ou então alguém que tinha um piano em casa, como você falou, tinha os instrumentos em casa já preparados para convidar os músicos para irem lá tocar. A gente aprendeu muito assim, aprendi-se muito assim com aquilo que eu falei, a interação entre os músicos, né? Então isso era muito saudável, E quer não dizer. tinha questão do erro, né? Existia tudo aberto ao erro, ao improviso, ao novo, né? Nessa época não Sem tinha essa dúvida. coisa do perfeccionismo, de Não, ter que não, não, ser. não, não. É. Isso veio depois com as gravações, assim, começaram a ficar muito profissionais demais nesse sentido, assim, às vezes no mau sentido, sei lá, mas de ser tudo muito perfeito. Principalmente com os computadores, né? Que veio essa coisa de fazer tudo perfeitíssimo demais, assim, o tempo certinho, as emendas. Como começou a ter tecnologia para você fazer aquelas edições todas, né?
Então a música foi entrando nisso também. Aham. Mas eu, por exemplo, até hoje, eu gravo meus discos, os músicos todos ao vivo, com exceção da percussão, porque não dá espaço no estúdio que eu gravo com 8 músicos, são 8 músicos, 4 sopros, trompete, saxofone, outro saxofone, flauta também às vezes, trombone, e contrabaixo, bateria e piano, e guitarra. Gravo todo mundo ao vivo. Quer dizer, eu gravo com um estúdio que tem muita tecnologia também, um estúdio que está super up-to-date, nesse caso está atualizado, né? Aham. Mas da maneira antiga. Bom, eu também posso gravar da maneira que se grava muito hoje em dia. Chega um músico lá, faz o piano. Chega outro em casa, faz o contrabaixo. O outro na sua casa, bota o trompete. Essas tecnologias. E eu estou aberto para isso, também acho válido. Não sou, nunca fui discriminador, assim, nesse sentido, assim, de ser muito radical, nesse sentido, não, tem que ser assim, pronto, aquilo que nós já falamos aqui também. É. Eu acho que você tem que estar aberto para tudo isso, porque você O vai aprender. radicalismo afasta, né, Antônio? O radicalismo sempre Sem dúvida. afasta. Isso é horrível. Quer ver uma coisa que me ajudou muito nesse crescimento foi quando, depois de eu voltar da Europa, já tinha feito músicas de sucesso, Samarina, Teletema, BR3, do festival e tudo mais. Eu fui com a minha mulher, a gente casou e foi para a Europa passar um tempo, estava querendo dar um tempo do Brasil assim. Aí fui estudar na França, com a Nádia Boulanger, super professora, e de harmonia e tudo mais, de composição. E aí voltamos ao Brasil, depois de 1 ano e meio, 2 anos, voltamos ao Brasil. Aí eu comecei a ser chamado para gravar com outros artistas. Então, às vezes, me chamavam, ligava o cara que chamava a gente, o arregimentador, né, que chama essa figura que junta os grupos para gravação. E eu chegava na gravação, não sabia com quem eu ia gravar. É meio como um médico, às vezes é um anestesista, por exemplo, é chamado para uma cirurgia, nem sabe com quem é. Chega lá, até uma pessoa que ele conhece, né? Aí eu chegava lá no estúdio, às vezes era Caetano Veloso, estava gravando, às vezes era Fafá de Belém, às vezes era o Chico da Silva, era o Ângelo Rorô, Mick Jagger, entendeu? Coisas assim, eu gravava com todo mundo. Estilos diversos. E Sidney Magal, gravei com Sidney Magal. Então eu comecei a respeitar cada estilo, porque eu sabia que cada artista daqueles tinha a sua verdade, Tava entendeu? fazendo sua entrega, lógico. Eu comecei, eu vou aprender aqui, eu vou aprender a entrar no mundo do sertanejo, naquela época era música mais caipira, por exemplo, ou entrar na música de um evangélico que está gravando, ou entrar na música do Chico Buarque, entrar na música do quarteto em si, entendeu? O que fosse, entendeu? Isso aí faz com que o seu leque amplie numa boa, porque eu tinha respeito por cada expressão daquelas, do Cada Roberto entrega, Carlos. lógico. Isso acho que se puder recomendar às pessoas que quiserem um conselho, eu acho que quanto mais aberto você estiver para as diferentes tendências, correntes musicais. Eu sempre conheci músicos que eram assim, não, eu não vou tocar, aquilo é muito brega, não, nem ouve, nem quer saber daquilo, não, show, você toca aquilo, não. Até chorinho, o pessoal da Bossa Nova, do jazz, tinha um certo preconceito. Eu me lembro que quando eu gravei o Ernesto Nazaré, eu gravei um disco com o Ernesto Nazaré em 1981, músicas do Ernesto Nazaré, gravei com o Dino Sete Cordas e o Jorginho do Pandeiro e mais o Jaquim Morelenbaum e outras pessoas convidadas. Os músicos da turma do jazz Bossa Nova falavam, Antônio Adolfo virou Tia Amélia agora. Tia Amélia que tocava piano naquele estilo dos chorinhos antigos. Porque eram pessoas muito assim, segmentadas de estilos assim. Eu sempre fui o contrário disso, sempre fui aberto para essas, porque acho que cada pessoa tem uma verdade, cada estilo musical tem sua verdade, e o estilo não é só dizer samba canção, dizer bolero, dizer bossa nova, é o estilo de cada um mesmo. Acho que dentro disso tudo que existe, essas diferentes prateleiras, vamos dizer assim, existe o estilo de cada um, o seu, dela, dele lá, e cada um tem o estilo próprio. Isso aí tem que ser respeitado. E principalmente quando você sente que aquilo é verdade, que aquilo é a expressão natural daquele artista. Você tocou num ponto que, na verdade, não adianta a gente querer tornar todo mundo igual, né? Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua expressão, cada um tem a sua singularidade. A gente não tem que gostar de tudo.
mas a gente tem que respeitar a expressão do Sem outro. dúvida, né? Eu acho que a gente traz para perto aquilo que mais nos gera afinidade, com o que a Isso, gente se identifica, com aquilo que a isso. gente dá valor. Mas não significa que a gente não deva respeitar as expressões diversas que tem Claro, no se manifestar, né? claro. E, Eu acho que quando essas pessoas que a gente está se referindo, elas estão fazendo aquilo com o intuito de vender disco, de fazer muito sucesso, aí eu já fico meio assim com o pé na frente e outro atrás, que existe, são pessoas que estão ali fazendo da música uma coisa de dinheiro, isso é o perigo, né? Que quando você faz o sucesso, às vezes você faz o sucesso espontâneo. Eu sei como é isso, quando eu fiz Samarina, me lembro, pô, Samarina foi um estouro no Brasil e no mundo inteiro, assim. Aí eu pensei, e agora? Aí começa você querer fazer uma outra música, vou fazer uma bem parecida com Samarina, que vai agradar. Isso é um perigo. Isso é um desafio para a pessoa não entrar nessas, assim, de fazer música para ganhar dinheiro. Agora, claro que eu vivo de música, sempre vivo dignamente com minha família, mas é uma coisa, são assuntos muito a interessantes. É, delicadeza que você está trazendo aí é que a música como um produto industrial e a música é, como arte, né. é. Você tratar a Você música vai como ver. arte, como uma coisa única, como uma coisa não dá para fazer outro igual àquele, dá para viajar nas nuances, mas não dá para nascer outro igual. Mas ao mesmo tempo tem do outro lado uma música um tanto quanto industrial, né, produto de prateleira, onde você faz aquilo de forma talvez mais mecânica para realmente oferir apenas renda, exclusivamente mercantilista. E a própria indústria te seduz a fazer aquilo, porque aí foi um dos motivos que eu virei autoprodutor, virei produtor independente, porque eu me lembro que quando eu voltei da Europa, nessa fase que eu estudei lá, que eu comecei a gravar como músico, assim, acompanhante, eu juntei músicas que eu tinha feito nesse período que eu fiquei meio afastado, quer dizer, sem estar tendo que prestar contas ao meu público, prestar contas às gravadoras ou nada. Eu cheguei a procurar as gravadoras com um projeto, já estava gravado, fui para o estúdio, gravei por conta própria, chamei os amigos músicos, todos excelentes, e aí eu cheguei para a gravadora, fui de porta em porta. Isso aqui eu tenho, é o meu trabalho novo, não quer lançar pela gravadora? E ninguém queria, porque eles queriam uma outra imagem que eles tinham de mim, fazendo um outro tipo de coisa. Até minha fisionomia tinha mudado um pouco nesse tempo, assim, bom, isso é tudo um papo muito longo. Mas enfim, elas não quiseram, aí eu disse, não, eu prefiro bancar isso assim. Aí eu virei até pioneiro do disco independente aqui no Brasil, porque fui uma das primeiras pessoas a fazer trabalho assim, e deu certo, deu certo. Depois vários. Hoje em dia, por exemplo, na indústria do disco, 99% é produção independente, autoprodução. As grandes gravadoras perderam essa domínio do mercado totalmente que tinham, né? Naquela época dos anos 60, 50. Você vê que as gravadoras, hoje em dia, não apitam muito nesse sentido. Claro que elas atuam hoje até como empresária dos artistas que começam a fazer sucesso. Isso, é um papo longo. Eu queria saber de você também, essa questão da produção musical é engraçada, é diferente para quem é de fora do mercado, né? Quem consome, no caso, a gente que Uhum. não é do mercado musical. Existe toda a fase da elaboração sua como compositor, depois existe a produção, depois existe a gravação, depois existe antes disso tem que reunir o grupo todo, né, gravar aquilo e depois distribuir e comercializar aquele produto. Eu acredito que ao longo das histórias dos anos que foram se passando, das décadas, tudo isso mudou, né. Então era num formato, passou a ser outro, e cada formato teve seus grandes entraves, suas grandes dificuldades e suas É. facilidades. Hoje, o que que você vê como sendo talvez um grande desafio de quem compõe ou quem tem esse desejo de, a partir do momento que compôs, já ver o produto final? Hoje é muito mais simples, né? Encurtou-se o processo todo. E como é que ficaram as empresas todas que operavam toda essa linha de produção? Gravadoras, que distribuíam, né, que faziam chegar aquele produto às mãos dos consumidores. Como é que você enxerga para os novos entrantes o maior desafio que eles podem encarar hoje?
Alguém que tem uma veia como a sua, artística, e que tenha uma vontade enorme de fazer acontecer e que a voz dele também ganhe o mundo como a sua ganhou. Olha, eu acho que antigamente era tudo muito fragmentado, né? Tinha um cara que fazia o arranjo, tinha um cara que compunha a música, outro que fazia a letra, tinha o que arregimentava, chamava o pessoal para gravar, tinha o cara que copiava as partituras, e aí vai, na produção, todo o processo de produção tinha muito separados, né? Tá tudo muito separado. E hoje em dia, com o advento da tecnologia do jeito que está, e essa possibilidade de você autoproduzir a coisa, ficou o músico muito mais integral, no sentido de ser grão e casca, vamos dizer assim. Uma amiga minha que falou isso uma vez, hoje em dia você é tudo, você faz tudo. E muita gente tem estúdio em casa, inclusive, e grava. Então, os tabus que tinham, a dificuldade maior. Eu me lembro que quando eu lancei o disco chamado Feito em Casa, que foi o pioneiro nessa parte de produção independente, o maior temor meu não era fazer a parte da gravação. Isso eu fazia porque eu fazia para outros também, Aham. produzia discos de outras pessoas, fazia arranjo para outras pessoas, e sempre fui compositor. Sempre não, mas de um tempo para cá me tornei compositor. Então essa parte eu tirava meio de letra. Mas a parte depois que vai para o estúdio, e depois do estúdio, está com a fita pronta, vai mixar, tudo bem, mixa, até aí tudo bem, eu sempre dominei, sempre não, um bom tempo na minha vida como produtor, dominava essas coisas também. Mas depois tem o seguinte, e agora? Como é que eu vou fazer? Ah, tem que mandar fazer os discos físicos, naquela época era LP, na época do vinil ainda, né? Depois veio o CD e tudo mais. Aí eu fui numa fábrica. Quem me deu até muitas dicas sobre isso foi o Tim Maia, que já havia feito assim, o Tim Maia Racional, um disco que ele fez, né? Tudo. E aí ia na fábrica, pedia para o cara ter o corte, fazia o corte do acetato, e aquilo aí virava uma forma que você aí prensava os discos. Aí tinha a capa. Caramba, minha capa, eu nunca pensei em fazer capa. Aí no meu caso, eu peguei a minha ideia foi pegar o avesso da capa, que vem em branco, né? O avesso como se fosse papel fosco da cartolina, né? Daquele papelão. Aí eu comecei fazendo um por um, eu vinha para os amigos irem lá em casa, as crianças, cada um desenhava uma coisa, aí botava feito em casa. Até que eu achei um carimbo, comecei a botar o carimbo feito em casa, Antônio Adolfo, feito em casa. Mas era um a um. Foram 500 discos feitos assim, fabricados assim. Mas aí tem o próximo processo, distribuição. Mas para chegar à distribuição, você tem que ir para a divulgação. Sem divulgação, você não distribui. E essa questão até hoje é a mesma coisa. Não adianta você botar um disco no streaming, na plataforma de streaming, e se não divulgar. Isso ainda é a mesma coisa. Então você, naquela época, tinha que fazer isso, divulgar. Aí eu comecei, eu não me lembro quem eu chamei na época para divulgar o Feito em Casa, mas várias pessoas ajudaram, até porque começaram a vestir a camisa disso também, achar que isso era um barato, sabe? Um disco autoproduzido, assim. E aí começaram a divulgar, assim, você faz um show para o lançamento, e divulgar, aí a distribuição. E agora, como é que eu vou chegar nas lojas de disco, caramba? Porque naquela época só tinha distribuição pela loja de disco, então foi o que deu mais certo, foi a venda nos shows. Então eu fazia shows, vendia os discos depois dos shows. Foi aí que as minhas filhas, a mais velha principalmente, a outra não tinha nascido, a Luísa não tinha nascido ainda, a Carol ia nos meus shows, ela com 5, 6 anos de idade, quando acabava o show do 6h30 no Teatro João Caetano, plateia enorme, eu vendia 200 discos, assim, uma coisa louca, assim, as pessoas achavam aquilo mó barato, de o cara estar se produzindo, e eu assinava, aí minha filha começou a assinar também, me ajudando lá, papai, estou assinando aqui. Então, essa venda direta, assim, que até hoje existe, por exemplo, hoje em dia os artistas fazem show e ainda vendem CD, porque fora do show não se vende mais CD hoje em dia. A mídia já mudou, a mídia CD já era, né? Agora é tudo streaming. Mas que seja streaming, ou seja o download, seja lá o que for, você precisa divulgar. Então, agora, hoje em dia, eu acho que a distribuição, apesar de ser muito menos compensadora, ela é muito mais democrática. Qualquer um, se você pegar
qualquer um que está aí fora, assim, de repente, o cara que toca um violãozinho, ele pode chegar e toca um violão. Desde a produção independente começou já isso, né? A pessoa podia fazer, contanto que pudesse fazer um disco na fábrica e tudo, mas era um processo mais rudimentar e mais caro, né? Mais trabalhoso tudo. Mas hoje em dia você grava em casa, já manda direto o arquivo de música, vai, distribui e bota nos streams, né? Nas plataformas de streaming. Agora, eles estão competindo, os iniciantes, ou quem quer que seja, pode competir com um grande nome também, com Sting, com Roberto Carlos. Então, qualquer um pode estar. É uma competição ali, todo mundo ali, né, tem essa mesma possibilidade um dia. Claro que quem tiver uma divulgação por trás maior, né? Mas você vê, por exemplo, nas redes sociais, nos YouTubes da vida, gente que você olha lá, tem com 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de views ali, de checagens, né? de ouvidas, né? Audições, né? E competindo com pessoas famosas que estão com 200, 300 visualizações só, entendeu? Então, é uma coisa que mudou muito nesse ponto. Mas, por outro lado, os compositores reclamam muito e os artistas, intérpretes também reclamam muito da arrecadação deles. Caiu muito, sim, porque aquilo é tudo dividido, uma conta que eu não sei qual é até hoje, mas é uma divisão louca. E as pessoas estão fazendo assim. Está todo mundo nesse mesmo barco hoje em dia. E viram coisas novas aí também. Tem coisas. Me conta dessa sua passagem nos Estados Unidos, quando você saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos voltou e depois foi para a França. Esse período dos Estados Unidos, você aprimorou através de tudo como você fez na França, ou você foi com uma intenção mais para ter a família lá? Como é que foi a ideia dos Estados Unidos? Bom, teve 2 períodos dos Estados Unidos. Teve um período que foi rápido, assim, logo depois dos festivais, que eu fui, assim, batalhando alguma coisa lá também, que tinha o Samarina, que já tinha estourado lá com Sérgio Mendes, Stevie Wonder, Herb Alpert, uma opção de gente que gravou. Aí eu fui lá para conseguir um contrato com uma editora que me mantinha lá durante uns 8 meses, eu fiquei lá direto, e só compondo música. Foi muito interessante aquele momento, mas fui sozinho, não tava com família, né? E é um momento que eu conhecia muita gente, assim, conhecia pessoal do cinema também, tudo. E aquele foi o primeiro momento, mas eu não senti muita falta aqui do Brasil. Aí voltei ao Brasil, gravei um disco em que eu canto, que eu não gosto daquele disco, é outro disco meu que eu não gosto, porque eu não gosto de eu cantando. Mas aí eu casei com a Ana Luísa. E aí Isso a foi em gente. que ano? 73. 73. 73. Casei e resolvemos ir para a França. Que aí eu resolvi estudar. Pensei assim, vou estudar, vou ver se eu aprendo alguma coisa diferente, assim, porque eu queria. Eu fui muito autodidata, como eu falei, né? Por exemplo, muito com o professor que dava aula de ouvido e tudo. E depois eu tive o piano de clássico, de técnica, assim, mas os arranjos eu comecei a aprender praticamente sozinho, fazendo, quebrando a cara. A gente vai aprendendo fazendo, né? Não tinha escolas, não tinham professores muito daquilo. E aí eu resolvi estudar na França. Passamos uma época que eu era meio macrobiótico e tudo, fazia aquela alimentação super natural, desintoxicante, né? Assim que eu estava meio gordo, fiquei magrinho, numa boa disposição, meditação, essas coisas todas, eu e a Ana. E aí nasceu a filha mais velha, que é a Carol, a gente voltou para o Brasil e eu comecei a fazer gravações no estúdio, entendeu? Depois de muito tempo, isso foi o quê? 1975, quando foi 1988, quer dizer, de 75 até 88, eu fiquei aqui fazendo gravações, lançando meus discos em 77, não, 88 que eu falei, agora me confundi. Foi. De 75. Cheguei a fazer meus discos independentes aqui. E quando foi em 85, a gente abriu o Centro Musical Antônio Adolfo, que era uma salinha no Leblon, uma portinha só, uns prédios comercial no 135, da Taúfo de Paiva.
A gente abriu lá, teve problemas com vizinhos, as coisas. Eu comecei dando só aulas de piano, que quando voltei da Europa, eu resolvi dar aula de piano. Eu estava muito empolgado com as aulas que eu tive lá com a Nádia Boulanger e outros professores também. E aí comecei a anunciar aqui ó, que estava dando aula em particular em casa. Mas começou muito movimento em casa, entra e sai de gente, entra e sai de gente. Aí resolvemos abrir uma sala. Mas eu pensei, não vou usar a sala diariamente, 12 horas por dia, 8 horas por dia. Aí eu comecei a chamar colegas que foram se juntando a gente, Chico Batera, por exemplo, o Adriana Rodrigues, professora de iniciação musical, e foi muita gente, Nelson Faria, de guitarra, o Marco Cavalheiro no baixo, e fomos dando aula, oferecendo aulas de outros instrumentos também. Mas foi uma coisa muito assim natural, eles foram se aglutinando, foram se chegando, outros músicos, professores, assim. A gente passou a se chamar de centro musical, é um centro onde as pessoas trocam interesses da área de música, interesses por estudar e aprender, né? E outros ensinar, e todo mundo no mesmo barco. Um sarau revisitado. Pois é, exatamente, a palavra está ótima. E aí começou a ver aquela coisa do pessoal tocar junto também, da interação. Aí no final do ano a gente fez uma apresentação, aí começou a desenvolver a coisa. Mas nesse meio tempo eu fui chamado aos Estados Unidos para dar aulas lá também. E a gente manteve a escola aqui durante 1 ano e meio, assim, de uma forma muito difícil. Foi quando eu fui com a família para lá, mas tinha que voltar toda hora, ficar vindo e voltando, indo e voltando. Eu estava dando aula lá em escolas de música de lá, e aqui também a escola foi difícil esse momento, até 1990, 88 a 91, tudo 90. E aí, quando a gente voltou, eu disse, não, agora vamos nos dedicar à escola. Aí a escola começou a crescer legal mesmo, desde 91. E a escola como um negócio, como realmente um empreender de forma organizada, de forma estruturada mesmo? Quando que saiu da revisita do sarau para uma escola que tivesse uma vida mesmo, um negócio? Aí a Ana sempre esteve à frente da Sei, a Ana, escola, ela que sempre geriu a escola. a Ana foi ficava lá, eu não estava pensando nas contas, tudo, ela ficava gerenciando mesmo, no sentido todo, assim. Foi muito importante a presença dela nisso aí, a participação dela. E as filhas ainda Pequenas ainda à época, né? pequenas, a mais velha tinha 10 anos, 10 anos, exatamente. E a outra nasceu em 81, quer dizer, a escola começou em pequenininha. 85. Pequena ainda, a Luísa. Mas foi assim que todo mundo junto, vendo aquilo crescer. E tinha as peças infantis também. Nessa mesma época, eu e a Ana, junto com as meninas, que eram as inspiradoras dos temas das peças infantis. Foi um momento muito bonito também, né, de fazer tudo em família. As peças infantis. A gente viajava como se fosse uma trupe, assim, viajando para Campo Grande, ali, Zona Oeste, Marechal Hermes, Tijuca, Leblon, Gávea, fazia a peça, teve o Astrofolias, depois teve o Passa, Passa, Passará. E a gente fazia disco também da peça, o LP naquela época. Aí vendia os discos, então juntava a produção independente com a peça infantil, a música que eu criava com os parceiros. Com a família crescendo E a Ana junto. escreveu o texto. Olha, a Ana é o quê? Ela é escritora, música? Ela é jornalista. Jornalista. Mas ela tem uma voz bonita, não sei porque que ela não canta até hoje, não sei porque as meninas puxaram a voz dela, tem suas vozes parecidas. Mas acho que o DNA musical lá da minha mãe, acho que ajudou muito isso aí também. Não só a mim, mas das meninas. E foi assim, tudo sendo junto. Aí poxa, não dá pra gente ficar só fazendo peça infantil e eu continuando gravando, fazia bastante coisa, gravando. Não, e a com escola todo mundo. rodando, né? E A a peça escola. infantil, a escola Isso. e as crianças também da escola também, né? Exatamente, as crianças tinham os colégios que elas frequentavam e tudo. E foi assim, a escola foi, o Centro Musical Antônio Adolfo foi ficando mais profissional, a gente pegou mais uma sala no prédio 135, que era uma no 9º andar e outra na sobreloja. Até que quando a gente voltou dos Estados Unidos, que a gente passou um tempo lá, e as meninas foram ao colégio lá e tudo, isso em 91, a gente resolveu mudar de prédio, foi para um outro prédio na cobertura e começou. Aí a coisa ficou, até porque a gente estava concentrado, vamos seguir por aqui mesmo. A gente começou a perceber que aquilo era uma coisa que unia a família mesmo, todo mundo, as meninas também já estudando música, já se ligando nisso.
As duas são professoras, inclusive, hoje em dia, né, de canto, né? A Luísa e a Carol são professoras. E aí fomos seguindo e já vamos 38 anos agora, né? 39 ano que vem. Não, 39 esse ano, desculpa. Foi em 85. Então 39 esse ano. E então, 4 décadas aí de trabalho com a escola de música, que é uma alegria total. Os 4 continuam trabalhando juntos, mas as meninas agora, elas ficam mais à frente hoje em dia. Aí tem na Barra também, que é mais que a Carol gerencia, tem no Leblon, tem em Botafogo, que é a Luísa mais que gerencia tudo. E a família toda se reúne mais aqui no Leblon, né? Lá Vocês no moram Leblon, aqui no Leblon? Jardim Botânico, Ah. né? Mas nesse tempo eu abri uma escola também nos Estados Unidos. Ah, é? Eu não sabia, me conta. É um cara que adora abrir É escolas. paixão, né? Adoro ensinar. É. Olha, eu criei já 7 livros didáticos aqui no Brasil. Criei Você tem 2, 9 livros publicados que eu vi, né? 2 nos Estados Unidos, Ah. quer dizer, no mundo inteiro, né? Aliás, a editora é da Alemanha. Saíram em vários idiomas, esses 2 que eu lancei sobre música brasileira. Fiz vídeo também de música brasileira. E faço livros para iniciantes, para gente mais adiantada também. Paixão. Falta de Paixão. falar. Realmente adoro ensinar também. Mas ainda tem a escola dos Estados Unidos? Não. Fizemos durante uns 7 anos assim, a escola dos Estados Aonde Unidos. era? Em Hollywood, na Flórida. Olha, Flórida é bom que é perto daqui. fica Né? pertinho de Miami, né? Bem próximo de Miami. É. E aquilo foi uma loucura também, que às vezes passava 3 dias lá e voltava, quando tinha apresentação de final de ano, ficava lá e cá, assim, corre, pegava o avião, voltava. Mas isso dá energia, eu acho Dá, que energia dá. gera energia, né? Dá. Isso é bom, né? Sem dúvida. E você nunca teve medo de abrir negócio novo, de tentar o novo, isso que é o mais bacana, né? Eu sempre gostei de abrir. Acho que isso aí, acho que a família motiva muito, sabe? Isso aí. O crescimento delas, hoje você vê, elas hoje estão totalmente na música também, são professoras e adoram fazer o que fazem. As filhas da Carol já estão uma está com 21 anos, está fazendo o curso na Berkeley, está já no 3º ano agora, já é maestrina lá, fazendo arranjos. E a Joana, que a gente chama de Jojo, também está indo para lá ano que vem, onde elas estão se aprimorando em certas técnicas de música também. E a outra está muito pequenininha, tem 2 anos, ainda não dá para pensar nisso, que é a filha da Luísa. Mas essa coisa da família trabalhar junto sempre me alimentou muito essa paixão também, sabe? Desde o teatro infantil, a escola, as viagens, vender discos depois do show. Sempre elas dão os palpites também, dão as opiniões sobre as coisas, a gente troca muita opinião, assim. É legal, acho que isso motiva muito. Como é que foi a pandemia para vocês? A pandemia foi terrível para todo mundo, né? Mas para a gente também. Como é gente que a fechou, escola né? funcionou nesse período? Pois tivemos que. Um outro desafio, grande desafio, né? A escola fechou em final de março. Fechou a escola em 2020. Aí, quando chegou em agosto ou setembro, a gente começou a abrir de leve. Mas nesse meio tempo a gente faz aqueles shows, né? A gente começou a fazer shows. Assim, os professores começaram a dar aula através da internet, né? Online. Online, exatamente. Do dia para a noite a gente teve que se reinventar. Se reinventar. Foi difícil. E aí eu tive que negociar com os proprietários lá dos imóveis e tudo. Foram todos muito compreensivos, porque estava pesado para todo mundo, estava difícil para todo mundo, e todo mundo tinha que se cuidar também. A gente nem podia, nem que quisesse podia abrir a escola, que era fiscalizado isso também, né? Não podia estar com a escola. Depois começou-se aos pouquinhos, mas nem os alunos estavam querendo ir também, nem os professores, quando começou a abrir, vamos dizer, setembro de 2020, assim. Por exemplo, até para fazer viagem ao exterior, cancelaram os voos, né, também. Né? Eu tinha coisas para fazer lá, mas também lá estava tudo parado também. E aí foi assim, muita dificuldade. Mas com o tempo, né, sorte também, e a ciência também ajudando muito nisso. Foi voltando aos pouquinhos, e agora está pegando um ritmo bom, mas demorou uns dois anos, principalmente, mais pesados, né?
Mas foi muito difícil. Eu acho que a tecnologia ajudou a gente, não só a escola, mas a todo mundo. Já pensou se durante a pandemia não tivesse rede É, social, como que as é. pessoas iam ficar? Então a rede social acho que assegurou muita gente, inclusive a escola também. Foi um momento de criação também, eu continuei fazendo meus discos, e tive várias indicações para o Grammy, Latin Grammy, Grammy Latino, Durante esse período especificamente. também nesse período. Desde 2014 que meus discos estão sendo indicados para o Grammy Latino quase que todo ano. E o Grammy também, o Grammy americano. E, quer dizer, eu não parei de produzir, ninguém parou lá em casa, todo mundo continuou dando aula online, ensaiando online, coisa louca. A gente fazia as apresentações dos alunos. Teve um ano que a gente fez tudo online, foi assim. Depois a gente fez um pouco no estúdio, assim, botava as pessoas no estúdio, outros iam online e transmitia isso para as pessoas. Foi do jeito que deu para fazer. E foi um crescimento também, que as dificuldades, né, ajudam o crescimento da gente também, né? Eu acho. Ah, sem dúvida. Tem um motivo por que Estados Unidos? Porque seu nome foi reconhecido muito na Europa também, né? Você podia ter escolhido ir para um canto ou para o outro, né? Eu, além de eu ter estudado um tempo na Europa, né, eu tive na Europa várias vezes com a Elis Regina, que eu toquei com ela um tempo. Uhum. E as 3 vezes, assim, a gente fez turnê pela Europa, pela gravadora dela, que era Polygram. Fizemos o IDEM, que era aquele festival de música, fizemos programas de televisão, discos. Mas a minha música estourou, o Samarina estourou nos Estados Unidos. Então acho que isso foi o atrativo maior assim, que eu vi desde 1970, quando foi a primeira vez que eu fiquei lá há um tempo. Então, os Estados Unidos tem o jazz, né, assim, muito vivo, né? Eu sou jazz influenced, né, influenciado muito pelo jazz, assim, desde o início, né, da carreira musical profissional, né, que comecei tocando no Beco das Garrafas. Então, meu disco são muito bem recebidos no jazz até hoje, assim, então, as paradas de sucesso lá do jazz, né, que é uma parada mais reduzida, assim. Então você está fazendo show nos Estados Unidos. Hoje você ainda faz show Faço lá. poucos, mas faço. Até porque o fato de eu usar uma banda muito grande dificulta muito a produção de um show, assim, para viajar. A sua banda vai com você quando você faz show lá, né? Eu geralmente uso músicos de lá, mas mesmo assim é complicado a produção, que são 8 músicos, né? Tem mais 8 engenheiros de som. Então eu faço poucos shows. Nova York, às vezes, Miami, é onde eu faço mais. Califórnia, Seattle, né? Mas tem muita coisa para me dedicar. Eu gosto muito de fazer os discos, entendeu? Eu tenho feito quase que um disco por ano, assim. E os discos, eu acho que o grande lance do disco, hoje em dia nem pode chamar disco, que o disco está acabando. É o álbum, vamos dizer assim. Ficam aí para sempre. É verdade. E o show, ele se dilui naquele momento. Tudo bem, pode fazer um Mas marca a vídeo. vida das pessoas para sempre. O show, O show. eu acho. Nada como um show. É por Você isso que eu está lá faço de vez em quando, né? presencialmente, assistindo, sentindo aquela vibração, participando daquela É comunhão de verdade. interesses, de aquilo ali marca Interação para com a sempre. audiência também, né? Assim, É, eu porque fiz, para você fazer mais um show é mais um show, mas para quem assiste é o show. A pessoa tá ali investida de altas expectativas, né? E quando o músico entrega mais ainda do que você imaginava, aí fica no marcado show para se solta sempre. mais até, o músico se solta mais também. E Fora que deve ser contagiante, né? Essa coisa de você ver a plateia e ter os olhares olhando para você, e você em cima do palco e a plateia lá embaixo meio que esperando a comunhão, ansiosa né? numa troca de energia, né? Então, como é essa linha tênue de você não se perder nesse caminho? Porque você se sente investido de muito poder naquele momento, né? Como é que você volta para a realidade e se sente um ser humano de novo, comum para transacionar na rua, para poder fazer as operações todo dia? O show é mágico, né? Fiz agora há pouco tempo o lançamento do disco Bossa 65 no Blue Note, em Copacabana, novo Blue Note que tem, né? E foi maravilhoso. Eu
gostaria de fazer mais, mas a produção é complicada no meu show. Mas realmente a coisa que você recebe do público e que você devolve para ele, que você abraça o público, eles te É, abraçam, aquilo é é, maravilhoso, né? O público se solta também ouvindo aquelas músicas e cantando juntos. Eu mesmo fazendo a música mais instrumental, as pessoas, eu gosto de fazer músicas conhecidas, músicas minhas ou de outros também. Eu falo para eles, ó, é instrumental, mas vocês podem cantar, vão cantando. A gente faz. Esse Bossa 65 tinha vários temas da Bossa Nova, né? Várias canções da Bossa Nova do Carlos Lira, do Menescal. Então pessoas ficavam cantando, a gente tocando, improvisando. E os músicos também, aquela coisa do improviso na hora é uma coisa fantástica. Aquilo é uma energia maravilhosa, né? E aí que o baterista faz um negócio, aí você aqui já responde ali, o outro. É uma coisa que você sai daquela coisa da partitura. Então, todo mundo lá toca com as partituras nos meus shows. Os músicos todos têm que seguir momentos que eles têm que se prender por partitura. Mas tem outros momentos que eles tocam simplesmente assim à vontade, quando fazem os improvisos. E quem está acompanhando também tem que estar junto com o solista, entendeu? Não é uma coisa de você tocar sempre igual, o solista está ali fazendo piruetas. Não, você vai com ele está tocando, aí você no piano, no caso eu ali, o guitarrista também sente um acorde que eu faço, o baterista já responde lá. Aquela confraternização na hora ali é fantástica. Isso, e o público sente isso também, é uma percebe isso. conversa, né? É uma Fantástico. conversa ali de debate quase É, que harmonioso, é, totalmente harmonioso, que é. conduz a uma elevação geral, né? Eu acredito Total, que é total. isso. Eu gostaria de ter mais disso, assim. Eu tenho que bolar um esquema que a minha produção seja mais fácil, mais Não, barata mas para fazer. acaba também que como você participou de muita coisa, viveu muita coisa, né, e tem um critério fino, para você produzir algo também você não vai querer produzir qualquer coisa, o que É, acaba diminuindo e dificultando e afunilando demais, porque funila. você vai querer produzir algo de muita qualidade, você quer É. entregar com outro padrão, Então então você é acaba exigente com a qualidade do som, com a casa, a acústica da casa. A casa você vai respeitar. Por exemplo, tem casas que você toca e na hora que você está tocando uma música assim mais suave, aí o cara do bar está fazendo mexendo lá, fazendo um drink lá para alguém. Aí é chato isso, né? Porque você desconcentra assim também. Ou então celular, o pessoal começa, toca o telefone. Isso é desagradável. O teatro, nesse caso, é bom, mas o público no teatro às vezes fica mais contido também do que numa sim, casa noturna assim. sim. Mas eu adoro fazer show também, adoro. Mas no teatro acho que as pessoas vão mais para assistir. Talvez É, na casa noturna a pessoa vá mais para interagir entre si e ouvir participam a mais, né? música, É né. verdade. Então existe muita conversa também, muito barulhinho, Do burburinho, né. burburinho, Muito exatamente. que talvez quem Mas o esteja burburinho tá legal, assim, quando eles prestam atenção. Que tem. ai, Mas a gente vive nessa peleja, vamos dizer assim, que não pode ter barulho. E eu já passei situações. Teve uma vez até que eu tive que parar um show no meio, porque tinha uma mesa. Foi um show em Niterói que eu fiz. Eu me lembro que eu falei 3 vezes, gente, eu não estou conseguindo me concentrar, que tinha uma mesa, era uma mesa só. As outras mesas estava todo mundo assistindo uma boa. Mas uma pessoa que gritava lá e falava, acho que devia estar bêbado, assim, alguma coisa. E eu olhava lá, falava, assim. Aí chegou uma hora que eu fui piano solo mesmo, eu disse, até logo. Eu fui embora. Fui embora, cheguei com os músicos, vamos embora. Eles estavam no camarim, reunidos, esperando eu terminar o número para eles voltarem. Aí eu cheguei no camarim, eles não estavam entendendo nada. O que você está fazendo aqui? Disse, não, vamos embora, que está muita falta de respeito demais. Aí não é legal, né? é uma plateia viva, né, é uma coisa é um movimento diferente, né. E pensando assim, como é difícil, né, Antônio, de repente você alinhar interesses, né. Interesses dos músicos, interesses da É, plateia, interesses da casa, de quem está patrocinando o evento, e você juntar aquela equipe e de fato a equipe se apresentar, e de fato a equipe entregar o melhor, né. Então é, você pensa nisso numa estrutura de show, e eu penso numa estrutura de empresa, é a mesma coisa. Como é difícil reunir talentos, fazer com que esses talentos realmente consigam dar a sua potencialidade como entrega e fazer o é, show acontecer. Então eles só têm que comparecer e entregar.
o melhor que podem fazer. Só que, para isso acontecer, o filtro anterior tem que ser feito de trazer os melhores, ou seja, aqueles que têm mais afinidades, que têm visão de mundo igual, valores iguais, que comungam dos interesses similares. Senão, fica muito difícil conduzir. Eu acho que, tanto nas empresas, mas na empresa ainda é mais amarrado, mas na música, que tudo é muito livre, é muito mais difícil você conduzir uma banda por anos, né? Você É, ter um grupo que continua coeso ali, é. fazendo o trabalho acontecer ano após ano. E às vezes eu fico assim impressionada com a quantidade de bandas boas que surgem e acabam, de bandas boas que acabam no meio do caminho e outras que perduram por tantos e tantos anos. É verdade. MPB4 é um exemplo, né? Impressionante, né? O MPB4. Impressionante. Mas você vê, ó, o show, ele não é só o show. O show começa com. Tem ensaios, tem a produção toda do show, divulgação, reunir as pessoas. Aí um chega na última hora e diz assim: eu não vou poder tocar porque eu estou com um problema aí, não sei o que, um problema particular, ou um outro compromisso que pintou, que ele não pode deixar de cumprir. Aí você tem que arranjar né, um substituto lá para fazer. Isso é terrível também. Aí você tem um ensaio, você tem que ir num estúdio para ensaiar, tem que bancar um ensaio. Tem a questão do transporte, alimentação de todos, como é que vai ser, porque tem que passar o som. Se o show é às 9 da noite, você tem que estar lá 4 horas passando o som. Depois são 2 shows, às vezes. E aí você tem que ter os interesses da casa também, a casa noturna, no caso, ou se for um teatro, ou seja lá o que for, a casa quer um retorno daquilo também, entendeu? E às vezes eles não pagam um cachê fixo. Hoje em dia, na maioria das vezes, essas casas noturnas, teatros, não pagam cachê fixo, você vai pela bilheteria. Então, para você ter aquela bilheteria ali, você tem que divulgar bastante. E hoje em dia não tem mais nem jornal para você divulgar. O jornal impresso não tem mais, né? Então você divulga pelas plataformas, as redes sociais e tudo mais, divulga no boca a boca, no WhatsApp, seja lá onde que for. Essa produção me cansa muito hoje em dia. Eu não tenho, eu digo que é como se fosse carregar o piano. E para falar em carregar o É, piano, você tem que ter um piano bom. No meu caso, assim, eu exijo um piano bom. é. Então, tem isso também. O som tem que ser bom, o técnico de som tem que ser bom. A casa tem que ter um respeito pelos músicos, seja pelo barulho, seja por servir alguma coisa para os músicos. É muito uma loucura. Quando você atinge um patamar assim de ser um artista bem famoso, assim como temos vários aí, né? Agora também tem isso. Às vezes os mais famosos, às vezes nem fazem uma coisa de grande qualidade, né? Fazem tudo. Às vezes o som tá bom. O Djavan, por exemplo, tem uma banda maravilhosa. Ele faz um show, inclusive alguns músicos tocam comigo e tocam com ele também. E tem um engenheiro de som que grava meus discos, o que opera para o Djavan. E aí vai, ó, banda maravilhosa, ele canta muito bem, chega lá vai estar tudo certo, entendeu? Mas é uma plateia enorme também. Não dá para ele fazer aquela produção toda para uma plateia de 400, 500 pessoas. Ele precisa ter de 5.000, 8.000 pessoas para pagar aquele investimento. Tem as passagens, hospedagem, os músicos, tem um que não gosta de uma coisa, outro não gosta de outra. É muita complicação, eu acho assim. Por isso que isso não me anima mais. Mas esse ano, por exemplo, eu vou fazer o Rock in Rio. Aí já tem uma estrutura, entendeu? Tem Você vai que é o dia? acho que é 21 de setembro. Ah, Vou fazer. Lá tem uma estrutura, entendeu? Já estão cuidando desde agora. Já estão cuidando do que vai ser, como é que vai ser o horário, tarará, tarará, o transporte para chegar lá. Então, eu só tenho que me preocupar de chegar lá e tocar. Eu vou ter ensaio, claro que vou ter que fazer ensaio. Mas é mais tranquilo. Quando tem uma estrutura boa, eu fiz agora há pouco tempo no Pinecrest, lá em Miami, foi fantástico, tudo certo, ensaiamos, fizemos um ensaio só, também isso é outra coisa, você tem que chamar os músicos mais preparados para tocar com você. Tem que estar com realmente padrão de qualidade, assim, padrão de excelência, eu acho isso, assim, você tocar, eu só quero tocar os melhores músicos. Porque eu sei que os melhores músicos, eu passo a música uma ou duas vezes já está perfeito. Levo as partituras todas, né, eu mando imprimir tudo com programa para escrever música, sai tudo bonitinho, está tudo preparado, chega lá, os músicos bons devoram aquilo no ato. Mas se você pega um músico perna de pau, vamos dizer assim, ou um músico assim, sem muito preparo,
você vai perder energia e tempo tentando mostrar para ele como é que é, entendeu? E como é que você faz o seu processo de seleção de equipe de músicos? Como é que você reúne esses talentos? Como é que você tem, qual é o seu critério? Como é que você faz isso? É você quem faz? É uma outra pessoa? Como é que E funciona? eu que arregimento os músicos todos, eu que Todos. conheço os músicos. Eu Você morro de conhece ele medo pelo nome, pela história e acaba chamando. pelo ouvir, já ter Pelo ouvido. gravado com ele, já ter tocado com ele em uma ocasião, ou Você faz pergunto um muito, convite, então. faço um convite. Uhum. É uma coisa assim que eu morro de medo, é, por exemplo, chamar o músico errado. Isso aí, eu, Com certeza. sabe, chamar uma pessoa às vezes uma pessoa que você, há 10 anos atrás, era um músico excelente, cumpria com todos os desafios numa boa, e que hoje em dia está fora de forma. Isso é terrível. Já aconteceu isso comigo. É uma coisa assim. Você tem que depois, na hora, tem que ter um jogo de cintura muito bom para fazer. Então, não precisa fazer isso, faz uma coisa assim mais simples. Mas é muito delicado, né? Porque isso mexe com o ego da pessoa também, né? Com a vaidade que o ser humano tem. Mas isso aí, arregimentar é também uma arte. Eu acho que tem um conhecimento muito grande de saber fazer isso direito. E eu, ainda bem que eu tenho conseguido gravar sempre com os músicos ótimos, tocar sempre com os músicos ótimos. Eu consigo, geralmente, quando eu estou no Brasil, os músicos que tocam comigo nas gravações são os mesmos que tocam comigo em shows. Poucos shows, como eu falei. Prefiro fazer poucos, mas fazer direitinho. Sair feliz de lá, sabe? É tão bom, você sente, parece que você levou uma massagem no peito, assim, sabe? Sabe, uma coisa assim Aham. boa, assim. Você sai com o coração numa boa, assim. Isso é Missão muito, cumprida. isso que você tocou nesse assunto aí, né? É. Que é aquela satisfação de você ter interagido com o público, ter feito uma música bonita que você gosta, e as pessoas cantando com você, e te abraçam depois. É tão bom isso, é muito bom. Tão bom, tão bom. Mas a reunião de talentos é muito difícil, né? Porque você estava falando, É, se reúne pela excelência, se é, reúne pela técnica, mas no seu caso, acho que faz menos diferença porque é um evento pontual, né? Mas quando a gente vai contratar para uma empresa, para estar junto com a gente, para fazer história junto, tem outros fatores aí, por exemplo, é comportamento, é valores, é visão de mundo, porque se a pessoa tem um comportamento completamente inadequado, apesar dela ser excelente tecnicamente, ela não tem como trabalhar numa equipe que vai perdurar por anos. Não dá, é, porque ela acaba contaminando todo o entorno, né? é verdade. Esse fato é um fato que é um desafio constante na escola de música. Que eu tenho escola de música, a gente tem mais de 60 professores profissionais que dão as aulas lá. A gente é mais ou menos um regimentador e um regente daquilo tudo, assim. Mas eu não posso interferir na didática de cada um. A gente então procura. O que a gente faz no nosso centro musical? A gente procura acolher didáticas que se entrelacem, até porque eles depois tocam juntos também. Os alunos depois se reúnem para tocar juntos nos shows que a gente faz, apresentações que sejam dentro da escola, sejam em teatros que a gente faz no final do ano, no meio do ano. E então, já pensou se lidar com 60 cabeças diferentes, assim, ensinando música? Olha a responsabilidade também. Eu morro assim, de medo, assim, de preocupação de chamar as pessoas certas. Mas com o tempo você já vai vendo quem funciona mais, quem funciona menos e tudo. Mas a gente tem um time do bem, assim, na escola. A gente tem um time do bem. Eu acho que é difícil ter um momento que possa desagradar. É muito, muito raro isso acontecer. E o horário, a gente, por exemplo, tem aula das 7, das 8, das 9, das 10. Então, das 7 acaba às 7h55, 8 começa, acaba às 8h55. E aí vai, entendeu? E tem aquelas de meia hora. Não é fácil. Não é. Tem que ter talento para isso também. Não é. Ainda mais aqui no Brasil, que as pessoas chegam um pouquinho atrasadas, querem ficar um pouquinho para depois, então os alunos É. também têm que entrar no esquema da aula, né? Mas a gente tem uma administração, acho que está bem legal para estar 40 anos já que a gente está. Hoje você está com 1.000 alunos, né? Que eu fiquei sabendo. Não sei, tem que fazer essa conta, porque tem Botafogo, Leblon e Barra, né? Ah, É, acho que foi a Ana Luísa que mandou um áudio falando que vocês estão com quase 1.000 alunos. é. Mas a gente teve uma época que
que só o Leblon tinha isso também. Jura? Só o Leblon tinha isso. Nossa. Mas foi um momento que tinha menos concorrência também, não tem a concorrência do... Hoje em dia há uma ilusão de que as pessoas vão aprender mais na internet. Mas no caso de tipo de aula que a gente faz, primeiro, as aulas das crianças são maravilhosas, as crianças pequenas. A gente tem até o que a gente chama de baby class, que vai com o pai e a mãe, e elas brincam. A minha neta mais nova está na baby class também. Ela já está começando lá. Desde a baby class, elas estão interagindo com a professora, com as coleguinhas. Uma pega a baqueta, toca ali, a outra o teclado, vão fazendo já um conjuntinho ali, entendeu? Já fazem quase um grupinho. E as aulas, a gente sempre privilegia o grupo na nossa escola, porque eu acho que música é interação, música popular, vamos dizer assim. Diferente do clássico, o cara está tocando piano sozinho, violão, faz aquele concerto, que é maravilhoso isso também. Mas a gente sempre privilegia os cantores que vão cantar com os outros músicos, tem que tirar o tom certo, entendeu? Os shows são muito bons para isso, porque os shows mantêm eles continuamente no interesse de participar daquela coisa toda. Os ensaios a gente aprende muito em ensaio, eu aprendi muito com isso. Eu falei que aprendi muito em gravação também, os diferentes estilos, e vamos quebrando essa coisa dos estilos. A gente, às vezes, prefere até que o aluno escolha as músicas assim, que querem tocar, ensaiar e tudo. Muito legal. Isso é o que diferencia tipo, o aluno ter aula na internet. Eu aponto toda vez para cá, porque tem essa tela maravilhosa aqui. Mas a internet, por exemplo, as aulas online que o pessoal faz. A gente tem gente que dá aula online também, que às vezes o aluno prefere a aula online. Então a gente atende a esse aluno que prefere a aula online. Tem professor que vai na casa do aluno também, a gente chama de agenciamento de professores para ir na casa do aluno. Olha a resposta também, a gente tem uma turma muito boa, nunca tivemos problema com isso, graças a Deus, porque você está... São fronteiras, né? São fronteiras. São fronteiras. O professor está lá, você nem sabe o que está acontecendo. Exatamente. Mas a gente já tem um time que a gente confia, tem gente que está lá praticamente desde que a gente abriu a escola. Assim, pelo menos uns 20 anos, tem gente que está lá já. Muita gente, assim. E essa escolha dos profissionais certos, assim, é realmente uma tarefa que as meninas estão fazendo muito bem isso hoje em dia, né? Antigamente eu fazia as entrevistas todas, hoje estou mais supervisionando, né, a escola. E acho que também elas não têm muito que ensinar às minhas filhas, porque elas... E os funcionários que estão lá um tempão, né? O Zé Luiz, que você conhece também, o pessoal todo da secretaria, são muito bons, assim, está em harmonia. Eu vou contar só agora um pouco como é que eu cheguei na escola, né? Ah, tá. Acho importante fazer essa divulgaçãozinha na escola, que é o primeiro acesso, né? Bom, como é que eu cheguei na escola, gente? Foi muito, muito engraçado. Na verdade, eu sempre acreditei muito na música, né? Que bom. A música, a gente tem piano em casa, nosso piano naquele de parede, sabe? Que encosta na De parede. armário. O piano veio com a mamãe veio de Recife, trouxe o piano com ela. O pai dela tinha dado para ela quando ela era pequena, ela fez algumas aulas e tal, e a gente, quando pequena, também começou no piano. Mas a gente tocava um piano clássico na época, e a professora era muito dura, Antônio. Era uma senhora, nós éramos 3 meninas, porque na época não tinha mais nova ainda, e ela pegava muito pesado com a gente. E aí a gente começou a ficar muito reticente com o piano. Claro. Que foi uma pena, porque eu até depois vou tentar voltar ao piano, mas fiquei durante 5 anos da minha vida ou mais aprendendo um piano muito duro. E aí acabou que não aflorou em mim o que eu talvez pudesse ter aflorado à época. E aí, bom, a música eu sempre tive com ela uma relação muito boa. Papai sempre escutou muito Mac FM. Era música lá de casa, era Mac FM. Que bom. Então a gente sempre escutou muito música clássica, né? Então, quando a gente cresceu, e eu até ia para o trabalho, voltava para o trabalho, e voltando, escutando a Mac às vezes. Porque de tão acostumada que eu estava com aquele som, que fazia parte da minha infância, da minha memória afetiva, né? E é uma música que realmente liberta a gente, né? Claro. Ela eleva a gente. Você tá tenso, entra,
aquela música te dá uma acalmada. Então, fora o contato, né, com aquelas notas, com aquelas nuances todas e com todas as cores que aqueles compositores absurdos trouxeram pra gente. É. Então, e aí fui seguindo vida e tal, e tive minha primeira filha em 2010. E aí a Olivia sempre gostou muito de dançar e de fazer as coisas e tal. Eu falei assim, ah, isso ela tem que ter contato com a música de algum jeito. É. Quando ela tinha 2 aninhos, eu coloquei ela na escola do Leblon. Ah, Aí ela começou e ela fez com a Júlia. a Júlia, ótimo. Tá lá até hoje. Né? Fez com a Júlia. Aí ela fez com a Júlia, adorou, ficou lá na escola uns 3 ou 4 anos, fez 2 apresentações. Quando teve o primeiro XP, que vocês fizeram do Jockey, Sei, quando você sei. abriu o Teatro XP do Jockey, ela fez aquela apresentaçãozinha lá. Ah, que graça. E fez a segunda também, mas aí depois ela saiu. Aí depois ela, enfim, seguiu vida e tal, e foi participou de 2 musicais, dança musical, né? Aquela coisa toda. Brigou com o teatro, não quer mais teatro, porque abriu mão de muita coisa para poder fazer um musical, porque é bem rígido, né? Envolve muita tem que ser. coisa. E aí agora tá voltando para Antônio Adolfo. Então ela tá lá de novo, mas aos É a pouquinhos. Olivia que você É a tá falando? Olivia. Ah, tá. Voltou. Então a Olivia voltou já 3 vezes para a escola, para sua escola. E ela gosta, é apaixonada, acha a forma de vocês trabalharem incrível e tal. Ela tá com quantos anos Ela agora? tá com 13 agora. E já tem história lá no Antônio Adolfo. Só tem 13, mas já tem histórias de idas e vindas. E em 2016 eu tive o meu menino, o Joaquim. O Joaquim, ele demorou muito para falar. Ele falava a linguagem dele e tal, até uns 2, 3 anos. E a Olivia falou muito cedo. Então, para mim era muito estranho, que eu falava assim, gente, como é que ela falou? Mas dizem que menino fala mais tarde, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, quer saber? Vou botar ele na música para ajudar ele. E aí, de alguma forma, como estava também em 2016, ele estava com 2 anos, era 2018, 19, aí eu falei assim, vou começar, como o caso dele, ele ainda não fala, eu vou botar ele na aula particular. Aí eu contratei professora para ir lá em casa, ela fazia piano com ele, fazia várias musicalizações no chão e tal. Cara, melhorou muito. Que O Joca coisa, hein? conseguiu completamente dominar. Obviamente, depois também ele entrou um pouquinho na fono para poder ampliar o vocabulário, a forma e tal, os exercícios mesmo de trato, né, da face e tal, para poder falar ainda mais forte. Mas foi assim, a música foi fundamental. Que legal. Fundamental. E até hoje ele é extremamente musical. O Joca nunca fez ainda o Antônio Adolfo, porque acabou fazendo escolinha de bairro perto lá de casa que tinha, e acabou ficando lá um tempo, depois saiu e tal. Veio pandemia também. Eu coloquei as crianças no Antônio Adolfo antes da pandemia. E aí, veio a pandemia, eu tive que repensar como é que eu ia fazer tudo isso. A gente ficou fora do Rio, a gente foi para Itaipava, e ficou lá com minha Moraram mãe lá e tal. durante a pandemia. Ficamos lá quase que 2 anos lá, né? Subindo, descendo, aquela coisa toda. E aí, quando teve aquela coisa de eu ter que trabalhar que nem uma louca para reorganizar a empresa no meio da pandemia e tendo que alfabetizar a criança em casa, no tal do homeschooling, que a gente teve que alfabetizar quem estava em casa. Eu nunca fui preparada para alfabetizar a criança. E tendo que resolver o mundo e ainda ter que... Aí eu falei assim, gente, eu não tenho capacidade. Juro, não tenho capacidade, estou no meu limite, eu não vou dar conta, eu preciso de alguma coisa para extravasar essas crianças. E aí eu comecei numa aula online, que uma galera estava fazendo online para poder ajudar exatamente as crianças nesse processo. Funcionou muito pouco, muito pouco. O Joca não ficava em frente à tela direito para fazer. Isso que acontece, sabe? Tinha milhões de dispersões, começava animadíssimo com panela e tal, depois, super disperso. A Olivia começava lá, mas achava um saco ter que ficar cantando em frente a uma tela que, tipo, outra pessoa estava lá, não conseguia nem ouvir direito. Então, aquela coisa toda. Enfim, não deu muito certo. Aí, quando voltou para o Rio, eu inscrevi as crianças numa escola de música de bairro, pertinho lá de casa. Aí, quando eu botei as crianças lá, deu 2 semanas, e era naquela época assim, pós-pandemia, todo mundo tava fazendo promoção, lembra? Você bota aqui, paga 3 meses paga 1 mês e pode usar 2 ou 3, aquelas promoções. Aí eu coloquei as crianças, paguei, e deu 2 semanas, as aulas voltaram. Aí eu dei graças a Deus, né? Eu falei, graças a Deus, vou voltar para a escola, para socialização e tal. O que eu faço com esses meses pagos aqui da criança? Aí eu fui lá negociar, eu falei assim, será que eu não poderia fazer um pouco
nesse período, já que eu tô super estressada, já que eu preciso de 40 minutos para mim, porque a aula era 40, 45 minutos, eu precisava de 40 minutos para mim, eu tô completamente fora do peso, completamente sem fazer atividade física, sem pensar em mim, sem nada. Eu preciso de alguma atividade mais lúdica, assim, que me leve para outro lugar. E aí eu negociei com o pessoal, eles falaram, pode vir, vem você então. Isso a gente tá falando de 2021, né? 2020, a pandemia, voltou a escola praticamente em 2021. Eu, em 2018, eu sofri uma perda muito grande. Eu trabalhava com meu pai faleceu. E eu tive que assumir a empresa, enfim, a minha família, todo mundo. E eu fiquei de 2018 até 2021 Sei. sem sonhar. Eu não sonhava. Olha. E eu sempre fui uma pessoa que sonhei a vida inteira. Sonhava colorido e sonhava com um monte de coisa e tal. Antônio, eu comecei a fazer música. Deram 2 semanas. Antes de completar 2 semanas, eu dormi e eu sonhei de novo. Você Olha, acredita numa coisa dessa? que maravilha, que coisa. E assim, é uma coisa que é meio que inexplicável. É como se você se permitisse visitar um lugar de uma liberdade de expressão Claro, claro. e uma liberdade de alma Isso aí, que é você importante. não se permite no dia a dia. Diante da quantidade de Esse coisa que se depoimento seu tem para fazer, é fantástico. diante de tanta coisa, tanta pressão, tanta responsabilidade, tanto horário, tanta carga, tanto por fazer, você simplesmente ser, porque quando você é música, você é, né? Claro. E isso foi até se você não está presente, você não consegue usar um instrumento, seja ele a voz, seja ele a mão. Então, eu precisava estar presente para fazer aquilo. E foi um momento que eu me encontrei comigo mesma de novo. Que bom. E a partir daquele momento eu voltei a sonhar. E eu falei, cara, eu nunca mais vou largar a música. E eu vou dizer para todo mundo que a música é um instrumento, sim, para reconectar as pessoas com um momento de perda, com um momento de reencontro, com um momento de. Então, um dos motivos de te trazer aqui, além de tudo, de agradecer, além de tudo, de reverenciar e tudo, eu vejo tantas pessoas em você, através de você, né? Você já tocou tanta gente, tantas vidas. E poder deixar para você também um testemunho do como a música me tocou, né? E como ela me fez voltar a respirar de verdade. Porque eu estava sufocada, eu estava com muita coisa. E não foi preciso muito, eram 45 minutos por semana que eu tinha. Então, assim, se você bota 2 vezes por semana, você ainda tem um respiro maior. Mas que as pessoas façam músicas, que elas realmente se conectem. É a música tocada, é a música cantada, é a música claro. ouvida, né? É um momento de que você se entrega àquela arte que, de alguma forma, toma conta de você. Então, assim, deixar se colocar no colo, né? Daquele embalo, daquele balanço. Seja ele qual for, eu acho que tem um poder enorme. Sem dúvida, eu sei disso. Mas você vive nesse universo. Eu não. Então, a minha visão é de uma pessoa que, de fato, de fora, entrou, voltou e viu que dá para entrar e voltar sem precisar. Que eu não preciso ser um talento, Antônio. Eu não preciso ser. Eu não preciso ser super Elis, que é maravilhosa, diva, maravilhosa. Eu não preciso. Eu posso ser eu. Claro. E, de alguma forma, ficar feliz com o que eu tenho, entendeu? Esse que é o lance. Então, assim, você tornar a música mais acessível, e eu acho que a escola vem para um papel importante com isso, tornar a música mais popular, não no sentido só do consumo, mas no sentido da atividade, de eu me tornar um ser ativo, contributivo para a troca daquela arte, Claro. para o contato com aquela arte. Porque nessa coisa de você trocar, o que acontece? Você entrega, por pior que você acha que você é, você entrega e você não vai voltar o mesmo. Você vai voltar outro, porque a música te devolve algo mais. Sem dúvida. E aí, quando você sai maior do que você entrou. E de pouquinho em pouquinho você vai melhorando e vai chegando no nível que você goste. Claro. Então não tem pressão da perfeição, sabe? O que eu acho que é legal da escola é isso. E aí agora eu tô na escola, com as aulas de quarta-feira, tentando ir. Quem faz? Você faz com quem? Marcela. Marcela. Faço com a Marcela. Mas, assim, tentando ir, porque da Caixa faltam muito. Mas
Porque o horário também, para mim, é meio ruim o horário ainda. Mas eu ainda vou Não é amanhã a aula, né? É à tarde, 4 horas da tarde. Tenho que parar e passar lá, fazer e continuar o dia. Então, às vezes, dá uma quebrada. Mas é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que visitar. Assim, pode ser que a pessoa não goste, não queira fazer. Prefira pintar, prefira desenhar, prefira escrever, prefira fazer qualquer coisa. Mas eu acho que o contato com uma arte, um contato ativo com a arte, se colocar no Isso lugar é de. primordial. Eu não preciso ser o Antônio Adolfo, sabe? Eu não preciso ser uma pessoa super talentosa, super reconhecida, super de sucesso. Eu posso simplesmente encontrar e Música visitar essa arte. tipo uma coisa que te faz bem. Você sabe uma coisa, falando de depoimentos teu aí, eu era totalmente gago, sabia, quando era criança? Não acredito. Totalmente gago. Não conseguia falar a palavra. Eu queria falar a palavra, não conseguia, não saía. Coisa. Aí tentaram tudo lá em casa, tentaram me dar susto, tentaram bater nas costas, as coisas todas. Naquela época não tinha muito conhecimento de ciência nisso aí, né? Mas a música que me liberou isso tudo. Hoje em dia falo normalmente, né? Assim, às vezes tem uma outra palavra que às vezes tem uma certa dificuldade. Mas, mas a música curou isso em mim. Tinha Cura tanta coisa, né? vários outros problemas. Cura saudade, cura ansiedade, cura angústia, Cura tristeza. cura Assim, mágoa, tristeza, ressentimento. é verdade. Eu acho que não tem que ser um músico profissional. Você está estudando, não é para ser necessariamente um músico profissional. Você vai ser uma consequência, naturalmente, né? Mas a música, pelo que ela faz bem, a gente tem vários depoimentos de pessoas, várias experiências que as pessoas têm, né? E a gente sabe que faz bem. Basta você fazer um show que você vê como é que as pessoas saem. Entendeu? Olha só, no show as pessoas já saem se sentindo bem só por receber a música. Você imagina ela experimentar fazer alguma coisa, compor alguma coisa, É verdade. né? Isso é muito Tocar bom. alguma coisa. Porque aí você se Improvisar coloca. também é uma coisa fantástica também. Isso, mas aí o que acontece? A pessoa também tem que se permitir se colocar no lugar do erro. Porque o começo é muito difícil. Claro. Você erra claro, muito, claro. você faz. Enfim. Mas isso aí que a música erudita tinha esse mal, assim, também, sabe? A coisa da professora que você teve com as suas irmãs, tudo, que era super rígida. Você vê como quando você falou isso, eu senti que estava uma coisa que te incomodou muito, pelo jeito de você falar. Mas acho que o erro é acerto. Na verdade, a gente, o músico, quando toca, assim, essa turma que toca comigo, a gente às vezes erra, aquilo passa a ser um acerto também, não existe. E o erro é bonito também, não tem isso não. Isso não. A gente vai convivendo cada vez mais íntimo da música. Muito importante. Música para mim é quase que tudo. Música é família, essas coisas. A vida é um baile, né? É verdade. E da onde você tira essa sua força para continuar, essa sua história? Da onde vem toda essa garra do Antônio Adolfo de querer inovar, de querer crescer, de querer estar up to date com tudo? Da onde vem tudo isso? Eu acho que é uma retribuição que eu devo estar dando para a música, assim, pelo bem que ela me faz, que me fez sempre. Eu sei que ela só me traz coisas boas, então eu estou junto com ela, estou bem. Estou bem, assim, e produzindo, né? Eu produzo bastante mesmo, assim, quer dizer, eu nem realizo quanto eu produzo, mas as pessoas falam, poxa, como você consegue fazer tanta coisa? Mas acho que é a necessidade mesmo de fazer, assim, intrínseca, assim. Vivo o mundo da música total. O que você deseja para a escola? Desejo que a escola continue, assim, fazendo uma coisa boa. Como você falou, essa experiência que você teve, isso aí não tem preço. Essa experiência que você me narrou aí de voltar a sonhar, por exemplo, isso é uma coisa fantástica, né? Eu acho que a escola é mesmo isso. Não faço questão que a escola seja uma universidade de música para formar profissionais. A gente também forma. Já formou vários profissionais também, mas eu acho que mais importante ainda é isso, o bem que a música faz, as pessoas se divertirem, se encontrarem. Aquilo que a gente tinha nos anos 50, que a gente comentou aqui também, de as pessoas nas reuniões fazer música. E lá acontece isso na escola, as pessoas acabam que arranjam namorada. Eu já falei que eu vou criar uma agência de casamentos lá na escola.
Porque é impressionante como as pessoas se reúnem, gostam, fazem umas turmas, depois saem de lá, vão para outro lugar, tocar, bater papo, tomar um chopp, sei lá, o que for. E é muito impressionante. Às vezes eu não tenho mais contato com um aluno que foi antigo, depois eu encontro com ele em outro momento, o cara está tocando não sei aonde também. E casou com uma professora, acontece isso também. O que você fala também, assim, dá para viver da música, dá para só visitar a música. O que não dá é para deixar a música de lado, não é isso? Isso, isso. Agora, viver de música, eu não aconselho muito as pessoas viverem profissionalmente de música, assim, porque acho que isso depende de vários fatores, né? Ainda mais hoje em dia. Eu nem sei o que vai acontecer amanhã. Você falou inteligência artificial, isso aí é um desafio aí que a gente vai ter já já, o músico, por exemplo, porque a própria tecnologia vai mudando o gosto das pessoas, entendeu? O gosto musical. Isso é um baita ponto. Da onde a gente vai, para onde a gente vai a partir de agora, né? Eu acho que assim como há um tempo atrás, começou-se a inventar baterias eletrônicas e aquilo que eu falei aqui no nosso papo, que a música é coisa do computador e tudo, música do computador, passou a exigir que você faça tudo muito certinho, o computador corrige a afinação, que você dá uma nota que não está afinada, o computador vai lá e corrige o programa do computador, né? A perfeição rítmica, se você não toca exatamente que nem uma máquina tocando naquele lugar. Isso, o que aconteceu com isso? A estética foi se moldando, quem começou a dar ordem da estética foi a tecnologia, entendeu? Isso é a mesma coisa que eu acho que vai acontecer com a inteligência artificial, que a inteligência artificial vai moldando também, quer dizer, vai criando programas que criam músicas, assim. E aí vai moldando, as pessoas de tanto divulgar aquilo, é que nem, por exemplo, hoje não tem mais CDs nos carros, entendeu? É a imposição da própria indústria, entendeu? Então eles vão começar a fazer coisas que só vão, não é que sejam só isso, mas que vai ser o principal, vai ser a música criada pela inteligência artificial. Eu acredito que esteja indo por esse caminho. Mas sempre eu acho que vai ter coisa orgânica, vamos dizer assim, o que é criado pelo ser humano direto, assim. Acho que isso é um valor inestimável, que eu não sei se dá para a pessoa viver de música dessa forma, ou se são as ferramentas que cada vez vão estar mais ricas também. Isso eu acho que é o que vai O que você acontecer. está fazendo é tirar um pouco do romantismo da ideia do músico É, viver de música mas como se vivia anteriormente, né? nós estamos nessa época, né? Assim, o gosto do ser humano vai sendo moldado pela tecnologia, entendeu? É que nem, por exemplo, o convívio hoje em dia pelas redes sociais também mudou isso, aquela coisa dos anos 50 que a gente vai mudar agora. É outra realidade, não adianta eu fechar os olhos para isso, tem que ver o que tá entrando aí, a gente vai se moldando. Eu não vou deixar de fazer música por causa disso também, jamais, não vou deixar de fazer. Acho que as pessoas também vão querer aprender música sempre, porque aquele prazer que tem, duvido que a parte só tecnológica resolva essa questão dessa satisfação que você narrou aí, que é inominável, assim, que é realmente não tem palavras para isso, né? Mas tem aquele show que é o show do encontro, né? Que talvez sejam shows que você fez alguns, até promoveu na época das universidades, dos grandes encontros, centros Isso, acadêmicos e tal. isso. Depois tiveram os festivais também, que era um outro tipo de encontro É, também. claro. E agora tem o tal do show, o grande show, né? O grande evento do show, que é um outro público, mas o público continua indo, né? Talvez com uma participação diferente, porque o público que participa de um evento acadêmico, de um festival, é diferente do público que participa de um grande show. Mas a população segue indo, né? Para consumir aquele artista, para viver aquela experiência. Mas a tecnologia está vestindo aquilo de uma forma muito grande, assim, ela passa a ocupar um pouco o espaço da música em si. De tudo que for criação, né? Tudo que for arte, assim, o cinema também. Você vê a tecnologia usada nos filmes e tudo. E em geral, nos shows, né? Shows, televisão, tudo. Tudo vira um grande show, né? Assim. Você vê o show da Madonna, aquela coisa, pá,
super tecnologia ali, e em alguns momentos ela não estava nem cantando. A maioria ela estava cantando na hora junto com o microfone, mas o som que estava vindo já era da gravação. Coisas que não se fazia antigamente, não se conseguia. Por isso que eu estou falando, a tecnologia passa a ser o grande, não sei dizer direito isso aí que eu estou querendo falar, passa a ser o grande lance, assim, a deusa da coisa, assim. Aham. Isso vai pela inteligência artificial adentro, eu acho. E faz o volume, né, Antônio? E faz o volume. Faz. Porque você estava falando, para produzir um show, quanto custa você fazer os engenheiros de som, você fazer tudo aquilo orquestrar, acontecer e tal. O teu ticket teria que ser muito alto para poder justificar aquele ingresso de pessoas, né? E É aí, para verdade. essas outras produções, elas botam um volume muito grande de gente, com um É, ticket até razoavelmente bem salgadinho, tá? é, E mesmo assim, o pessoal vai e consome. é. Por outro lado, também abre mercado de trabalho para muita gente, né? Abre Assim, mercado de trabalho para muita essas coisas mais gente. grandiosas, assim. Mas, meu querido, eu não quero lhe cansar mais. Muito obrigada. Eu queria saber se você tem alguma mensagem que você queira deixar, o que que a música pode estar te falando para falar pra gente agora. Existem alguns músicos e alguns escritores que muito se apoiam nas musas da música, né, para poder fazer acontecer. O seu processo de criação também, você faz um mergulho em algum lugar para poder entregar essas composições, ou como é que é? Você diz quando eu componho mesmo, É. porque o arranjo também é uma forma de composição. Eu adoro fazer arranjo. O arranjo você vai arranjando as coisas, né? Vai que nem arranjar as flores, arranjar os móveis, assim, você vai arrumando, né? Arquitetando. Arquitetando, exatamente. A música você pode partir do zero, pode partir assim daquele momento que vem à cabeça uma melodia. Agora, a técnica, por exemplo, que eu adquiri estudando, me ajuda muito também a entender, a desenvolver uma célula musical, por exemplo. Tan, tan, tan. Isso aí eu posso fazer uma música agora, partindo disso aqui, entendeu? Que tem a técnica para isso também, eu faço com muita facilidade hoje em dia, entendeu? Ou me dá uma letra, começa a fazer para aquela tem que ser uma letra também, o cara que faz a letra tem que, de repente, ser um pouco musical também. Geralmente, os letristas, todos, Vinícius de Moraes, Aldir Blanc, todos eles, no mínimo, eles tocam violãozinho, eles são um pouco músicos também. É diferente do poeta, né? O poeta escreve simplesmente as palavras, alguns mais musicais, outros menos, né? Mas o que me inspira para fazer a música é um momento, uma nota musical que venha, um acorde que me venha à cabeça, eu parto daí. Não parto assim de um sentimento, a não ser que eu esteja fazendo uma música para uma imagem. No caso de música para trilha sonora de filme, de novela, seja lá o que for, você fala, estou precisando de uma música de ansiosa, de tensão, estou precisando de uma música de amor profundo, de encantamento. Tudo isso tem técnicas também, né? Eu conheço, inclusive, compositores que trabalham muito nessa área. Eu não trabalho muito nessa área. Já fiz até trilha para filme, minhas músicas já entraram em trilhas de novela também, mas eu não sou um compositor para imagem, assim, não sou. A minha composição é muito espontânea, vem de alguma frase musical, de algum acorde, eu parto dali. Aí eu vou conduzindo para um estilo ou outro, pode ser para um chorinho, pode ser para uma balada romântica, pode ser qualquer coisa. E uma coisa que limita muito na composição também são os padrões, assim, você se encaixar, começa a fazer uma música, é uma bossa nova, é um samba-canção, é um jazz, é assim, é um calango, seja lá o que for, uma música, marchinha de carnaval. Isso aí também, tudo bem, quando você tem uma encomenda para fazer para aquilo, você entra naquilo. Mas quando você começa a criar do zero, assim, como que eu estou falando, você tem só uma Aham. frase musical, o ideal é você não ter esses limites de território, vamos dizer assim, Aham, aham. estilístico. De poder misturar tudo e E você faz o que vier à cabeça. Aí depois que você vê, isso aqui que eu fiz, na verdade, pode ser um baião, sei lá. Ou pode ser isso. Se eu mudar esse afraseado aqui, já vai para outro caminho também. o que que você É, chama de inspiração? O momento, é a oportunidade? é o que vem na minha cabeça.
não só para tocar, mas até para falar, por exemplo. Começar a falar aqui do nada, veio uma inspiração para falar alguma coisa, entendeu? Um raciocínio, ou uma palavra, entendeu? São ideias. São ideias, a partir de alguma coisa que pode chegar, entendeu? A partir da imagem que tem aqui, você sinto que essa imagem cabe um acorde. Aí são inúmeras É a possibilidades. sua leitura de mundo que chega até aquele momento com aquela expressão. É isso? Exatamente, exatamente. É uma maravilha. O mundo da música. Muito obrigada. Quer deixar alguma mensagem pro pessoal? A mensagem eu continuo voltando à paixão. A paixão é o que move as montanhas. Não tem isso. A paixão é tudo na música também. Tudo. Dedicação. Tudo. Se não tiver paixão, não rola nada dessas coisas. Então, para a gente ter bastante paixão pelo que a gente faz. Isso. Entusiasmo Isso, E se nós conseguimos sentar numa mesa de podcast depois de transcorrer 1/10 do que você já transcorreu aí de batalha, de viagens e de mundo afora, vai estar maravilhoso, né? Sem dúvida. Daqui a uns anos, todos nós podemos falar o tanto que já colecionamos. É maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigada, Antônio. Muito obrigada. Obrigado, Ana Carolina. Valeu. Vamos aí até uma próxima oportunidade. Encerrar ciclos e inaugurar novos é parte do atrevimento que tem quem insiste em vencer as resistências da vida para entregar no irregular de todo dia a sua melhor versão possível. Não é sobre ser melhor e maior que ninguém. É sobre reconhecer cada um como elo fundamental no espaço-tempo que existe. Portanto, se apresente e viva a soma que é só sua. Onde estiver, com quem estiver e como puder. O objetivo é instigar indivíduos diferenciados, especialmente em empresas familiares, cenário e palco de nossas reflexões.